Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Claro que hoje nós vamos falar bastante de tudo que rolou nas gravações ontem do Troféu Imprensa no SBT, sob o comando, mais uma vez, de Silvio Santos. Olha, a gente tem muita coisa para falar a respeito, né? Então eu resolvi começar a nossa primeira página de hoje por um dos momentos que houve grandes momentos. Foram 5 horas de gravações ininterruptas, para vocês terem uma ideia, 2 minutinhos assim e mais um intervalinho apenas. O resto foi trabalho mesmo, receber os convidados mesmo, né? 2 convidados inclusive liberados pela Rede Globo de televisão, Jô Soares e Tata Werneck. Enfim, e muita coisa nessas 5 horas, imaginam, 5 horas acabaram acontecendo. E aí o que a gente resolveu fazer? Começar pelo que mais está dando repercussão até agora, que foi o momento em que Patrícia Abravanel, a filha do Silvio Santos, vai para o estúdio receber o seu troféu do ano passado de melhor apresentadora. E realmente foi um momento bastante emocionante e muito divertido, né? Porque pai e filha têm aquela mesma, o DNA do bom humor, é uma coisa muito engraçada essa mesmo. E aí o que acontece? Quando ela entrou no estúdio, o Silvio já havia contado um momento antes, eu não me lembro direito o porquê, que a Patrícia tinha perdido uma gravidez, que ela tinha sofrido um aborto, não é? Então ele começou a contar essa história, dizendo que, puxa vida, teve um teste, ela fez o teste de farmácia, o teste deu positivo. Aí ela ficou felicíssima da vida, porque ela quer um segundo bebê, ela quer dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para o Pedro. E aí, quando foi fazer o ultrassom, coraçãozinho não batia, né? Aí o médico falou, olha, não tá batendo, e é o que eles classificam de aborto inevitável, não tem jeito, a gravidez ela interrompe espontaneamente, né? O embrião não tem vida, então aí realmente o corpo expulsa. E aí foi uma coisa que ela diz que, olha, só ela, a mãe dela e algumas das irmãs sabiam, e ele, evidentemente, porque o Silvio foi junto com ela fazer o ultrassom. Então ele estava perto da filha nesse momento tão difícil, não é? E ele espontaneamente acabou comentando isso muito antes dela entrar no palco para receber o troféu. Então, quando ela entrou e recebeu, e eles falaram 1000 coisas que já eu conto para vocês, teve um momento quase no final que ela fala, e você é um linguarudo, hein, pai? Porque você contou uma coisa que ninguém sabia. Ele falou, mas aí eu contei porque eu achei que você fosse contar. E aí ela acabou dando mais detalhes dessa história. E a Patrícia, ela disse que, claro, que ela ficou muito triste, mas ela ficou também muito esperançosa a partir do momento que se confirmou a gravidez da Eliana aos 43 anos de idade. Então ela, que em outubro agora vai fazer 40 anos, ela viu que tem muita chance ainda de dar esse irmãozinho ou essa irmãzinha para o Pedro, para o filhinho mais velho dela. E aí o Silvio acabou falando do casamento. Ela falou, já que você vai falar também, deixa eu acabar contando tudo, porque senão você entrega. E aí eles começaram a falar da cerimônia de casamento, que finalmente vai acontecer, mas é uma cerimônia íntima, é só para a família, vai ser na casa dos pais, ou seja, vai ser na mansão do Silvio, no bairro do Morumbi, uma coisa pequena, mas muito caprichada. É lógico, é um momento muito importante, o filhinho vai participar do casamento, então vai ser uma coisa muito legal em família. E aí o Silvio estava até falando, mas olha, a cerimônia é pequena, mas está ficando cara. E ele reclamou até do tablado, que deverá cruzar a piscina para a noiva passar, que já ficou em 720 mil reais, vê se pode uma coisa dessas, né? Então, esse momento que era para ser uma coisa triste, e é triste, na verdade, ela vem junto de uma união familiar, de uma força espiritual, de uma esperança, né, de que essa gravidez ainda aconteça e vai acontecer. E era o que o Silvio estava falando assim, olha só, a Patrícia, não é, teve essa gravidez interrompida praticamente ao mesmo tempo que nós tivemos a notícia de que a minha filha Daniela, né, a irmã da Patrícia, e que é a diretora artística da SBT, está grávida pela 3ª vez, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, de qualquer maneira ainda esse
esse ano ele acabou recebendo a notícia de que tem um bebê, mais um bebê a caminho na família. E para a Patrícia, esse casamento tão esperado pelo público, né? Todo mundo sempre torceu muito para que ela se casasse mesmo com o pai do filho dela. Ela tá noiva do Fábio Faria desde 2014. Então agora eles acharam que chegou a hora de oficializar mesmo essa união, porque eles estão casados, é o que ela já se refere a ele como meu marido, que é o que ele é na prática de verdade, né? Então foi esse momento que está causando aí muita repercussão, junto com um outro momento que, na verdade, o pessoal está publicando como se tivesse acontecido agora, essa revelação foi feita só no Troféu Imprensa, mas não foi não. Essa revelação foi feita pelo Silvio aqui no nosso programa, aqui no A Tarde é Sua, naquela única entrevista que ele deu a um programa de televisão que foi ao nosso, na porta do Salão do Jaça. Quando ele falou, eu passei o SBT para as minhas filhas e ele deu o nome das filhas, vocês se lembram disso? Ele falou para a Daniela, né, que tem muita sensibilidade em termos de programação, e para a Renata, que é uma craque em administração. Ele falou que ela é craque, que ela é gênia mesmo, então ele preferiu deixar para as duas. E falou no Troféu Imprensa tudo aquilo que ele tinha falado pra gente, que não ia dar pra Cíntia, a filha número 1, senão ela ia botar o Thiago Abravanel, que é o filho dela, neto dele, cantando na programação o dia inteiro. Não ia dar pra Silvia, né, porque ela ia fazer programa infantil o dia inteiro. E assim ele foi brincando com cada uma das filhas. E essa revelação é uma coisa que aconteceu lá também, foi confirmada lá, na verdade foi feita aqui no A Tarde é Sua, e que está bombando hoje também nas redes sociais. Mas em termos do pessoal ter ficado triste com a história da Patrícia, com a história do aborto, é bom tranquilizar, porque vocês vão assistir no domingo esse momento, vão ver como ela conta essa história e, ao mesmo tempo, a capacidade de superação. Acontece com muitas mulheres. Eu mesma passei por isso, também tive essa experiência, é muito sofrida, mas às vezes você engravida quase na sequência, né? Acontece bastante. Eu, 9 meses depois de ter perdido o bebê, eu já estava grávida do meu filho, e aí foi uma gravidez que, graças a Deus, correu absolutamente normal, tranquila, né? E muito saudável. Então, ela tem todos os motivos do mundo, claro, para ter ficado triste, mas agora está cheia de esperanças, como ela está, não é? De que venha uma nova gravidez por aí, que com certeza vai vir, e ela vai poder dar essa boa notícia para todo mundo também. Eliana, que também esteve por lá, já a gente vai dar os detalhes, confirmou que ela está de 4 meses de gravidez, ou seja, é aquela história, conta novembro, que foi quando a gente deu a notícia, para agora, para abril, quando ela vai entrar no 5º mês de gestação, tem 4 meses exatamente. Semana que vem, ela vai escolher o nome da bebezinha. Ela vai escolher o nome da filha junto com toda a família. Até o Arthur, que é o filhinho dela mais velho agora, né, vai participar da escolha. Ela quer que os avós, por parte de pai, por parte de mãe, todos participem da escolha do nome da menininha que vem aí. E a Eliana estava linda ontem, toda de vermelho, aquela coisa, mas já com o modelo que agora ela deixava aparecer a barriguinha. E tudo que ela falava nós duas, nós estamos recebendo, porque era ela e a bebezinha, viu? Então foi um momento muito legal também. Aliás, a Eliana falou uma coisa, ela fez uma coisa muito legal e que com certeza deixou o Silvio muito emocionado, porque ela, assim que soube do resultado da gravidez, o que ela fez? Ela comunicou, claro, o pai da criança, primeiro de tudo, a família, e na sequência ela já ligou para o Silvio Santos, porque ela queria dar notícia para ele de que ela estava grávida. E por um único motivo, não é? Não só pela toda a afeição que une os dois realmente, é como ela fala, ele mudou a vida dela. E aí o que acontece? Ela ligou porque ela disse que sempre foi o Silvio que insistiu para que ela tivesse mais um bebê. E uma vez ele chegou para ela e falou, Eliana, olha, o trabalho passa, a família fica, então tenha mais um filho. E aí, quando se concretizou essa história, quando ela engravidou, aí ela ligou para ele para dar a notícia, e claro que ele ficou muito feliz, e hoje ele estava conferindo de perto a barriguinha de 4 meses, quase já para 5, da apresentadora Eliana, que ontem foi receber lá o seu troféu de melhor apresentadora de 2016, tá certo? Bom, o outro grande momento, e já a gente vai contar aqui, é o reencontro do Jô Soares. Gente, foi uma emoção danada, foi uma coisa que começou emocionante lá
fora, porque o primeiro a encontrar o Jô foi o Carlos Alberto de Nóbrega. Você viu que todos os sites, todos os blogs, todos os jornais deram a foto do reencontro. A gente tem o videozinho também, porque os dois choraram. Aliás, o Jô estava muito emocionado, de verdade, porque ele não estava esperando tamanho calor, tamanha receptividade, ver tanta gente feliz de poder ir lá abraçá-lo, tirar foto com ele, sabe, ficar com ele um pouquinho, tentar bater papo, foi muito legal. E o Jô, frente a frente com o Danilo Gentili, o grande rival dele nas madrugadas, lembra dessa história? Foi a primeira vez que eles se viram, né? Eles ficaram frente a frente e teve um momento em que o Jô pediu 5 minutos para o Danilo Gentili. Ele falou, você tem 5 minutos para a gente conversar a sós? Isso no meio de uma multidão, uma muvuca danada, todo mundo aí querendo falar com o Jô Soares, querendo ficar perto dele, apertar a mão, cumprimentar, desejar boa sorte, aquela loucura toda. E aí ele saiu com o Danilo e eles conversaram num canto, aí depois posaram juntos para foto, eles foram filmados juntos também. Foi um momento muito importante. E houve até uma brincadeira que o Danilo, quando ele foi receber o troféu de melhor talk show, essa coisa toda, ele junto da equipe, todo mundo vestido de troféu imprensa, o Silvio adorou aquilo, né? Olha aí essa foto. Olha, gente, quando eles entraram no palco, foi uma coisa muito engraçada. Impossível todo mundo não cair na gargalhada, né? Aí o Danilo até falou assim, ô Silvio, não traz o Jô não, porque o Jô já tinha chegado lá, ainda não tinha entrado no palco. Porque se você traz ele, eu vou perder meu emprego, eu vou ter que ir embora. E depois, quando o Jô entrou, deu a entrevista, conversaram tudo que a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho, na hora da despedida, ele falou assim, olha Danilo, obrigada, viu, por você estar esquentando o meu lugar até que eu volte. Então foi uma coisa que todo mundo começou a comentar. E depois dessa brincadeira, tanto de um quanto de outro, aí que o Jô pediu 5 minutos para falar com ele. Na verdade, eles conversaram lá a sós. Parece que o Jô cobriu, né, como eles conversaram bem, de uma maneira particular, o que pouca gente pôde ouvir foi, primeiro, os elogios que o Jô fez para o Danilo Gentili, para o desempenho dele, para o talento dele, para a capacidade de improviso que ele tem, de fazer um stand-up no palco. Foi uma coisa bem legal, de muita gentileza do Jô com o Danilo Gentili, que estava tremendo na base. Ele estava todo perdido de estar na presença do Jô Soares, falar lá no palco, né? Dar umas gozadas no Jô quando ele ganhava, e ganhou muitas vezes nessa reta final. Essa coisa é fácil. Agora, ficar frente a frente com o ídolo, aí realmente é uma coisa que emociona, que dá uma balançada. Ele não sabia o que o Jô ia querer com ele, então ele ficou assim meio inseguro, mas é claro que atendeu o pedido, né? E aí tudo acabou rolando na boa. Foram momentos muito importantes mesmo. Olha aqui, gente, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, não é nada confirmado oficialmente, mas é o que ontem já estava nas rádios corredores do SBT, é o seguinte, que o Jô, e já a gente vai contar tudo como foi a história lá com o Silvio, ele deve voltar mesmo para o SBT. Isso não é só uma questão de torcida, isso é uma possibilidade real e pode ser, não é, ou para o fim do contrato do Jô, que seria só até metade, parece, do ano de 2018, e aí ele poderia voltar, ou se não, no final de 2018 acaba o acordo e aí ele estaria livre e voltaria para o SBT. Seria o talk show do Jô? Com toda certeza, né? Com toda certeza, mas para as noites de domingo, depois do programa Silvio Santos, entregando o horário para o Roberto Cabrini. Então, o que existe de embrionário nessa história, de conversado, mas nada concretizado, é esse o projeto, um programa semanal que o Silvio Santos entrega horário para ele, imagina como entrega bem, porque normalmente é do Jogo dos Pontinhos que encerra o programa e o Jogo dos Pontinhos joga a audiência lá em cima mesmo, né? Entrega para o Jô e o Jô entrega para o Roberto Cabrini, para o Conexão Repórter. Então, em princípio, é isso, tá? O que vai rolar daí para frente, a gente só vai saber no decorrer desse primeiro semestre, talvez já, porque
realmente esse assunto foi muito falado. E o clima entre os dois era uma coisa que não deixa dúvidas do tamanho da amizade. É aquela coisa, você não precisa estar junto para você ter um sentimento de amizade fortíssimo por outra pessoa. E que num momento ou num outro da sua vida, isso vem à tona e reaproxima novamente, porque o sentimento está lá dentro, o sentimento existe. Então teve um momento, primeiro, o Jô, ele entrou no estúdio aplaudido de pé por todos nós jurados, pelo auditório, pelo pessoal que estava no palco, pelo próprio Silvio, ele foi super aplaudido, todo mundo muito feliz de poder ver o Jô num estúdio de televisão de novo para todo o Brasil, né? Então ele pegou, o que ele fez? Ele fez uma reverência para o Silvio, ele se curvou para o Silvio Santos, né? Cumprimentando de uma maneira muito especial. Olha aí uma foto dos dois, essa foto aí foi eu que tirei, viu? Tá no Instagram, mas fui eu, essa daí também fui eu que tirei. Lá com o celular da bancada você ficava tirando algumas fotos. Então esse momento era da entrevista e o Jô já começou se lembrando, recordando, fazendo questão de mostrar para o Silvio que ele lembrava ponto a ponto do dia em que ele foi contratado pelo Silvio Santos para fazer o Jô Soares 11h30, e a partir daí a conversa foi rolando, aí o Silvio queria saber se ele ia ficar ou não na Globo, e aí ele queria saber quanto o Faustão ganhava, ele foi fazendo uma bagunça nos assuntos que era muito doido, ficou ficando muito divertido o papo, né? E aí o Silvio falou que, olha, se a Globo pagar para ele Silvio Santos, porque agora, como ele deu a TV para as filhas, ele vai ser só animador e apresentador, não vai ser mais nada, mas ele quer o salário do Faustão, se a Globo der para ele 6 milhões de reais por mês, que é o que ele diz que o Faustão ganha, ele vai para a Rede Globo de televisão aos domingos. E aí ele traz o Faustão para ficar no lugar dele no SBT, entendeu? Ele faria essa troca, na verdade. E aí eles ficaram falando, o Jô ficou falando que lembra não só do dia da contratação, mas principalmente no dia da despedida. É uma coisa que ele não esquece, porque o Silvio o chamou para se despedir num programa, e quando ele chegou lá, o programa era todo em homenagem a ele. E ele lembra que no momento em que ele estava indo embora, o Silvio falou para ele, olha, você pode voltar quando você quiser, se não der certo na Globo, você pode voltar quando você quiser, porque as portas aqui sempre estarão abertas para você. E é o que ele está vendo, né? Ele está sentindo, já deve até ter conversado nesse sentido, que é o que está acontecendo agora. Então ele falou, Silvio, olha, eu vou dizer, você é um dos amigos reais que eu tenho na minha vida, porque a vida, às vezes, afasta as pessoas, né? A vida às vezes leva cada um para um canto, mas ela nunca afasta as verdadeiras amizades, e foi um momento que deu assim uma chacoalhada emocional no Silvio também. Ele disse que ele está num ano sabático, ou seja, aquele ano que a gente tira, né, para fazer um balanço, para analisar nossa vida, para tomar decisões, para decidir novos rumos. E aí o Silvio falou para ele, mas ano sabático é o quê? É o ano que você vai comer a rainha de Sabá, entendeu? E aí já foi aquela gargalhada danada realmente. Enfim, foi uma conversa muito emocionante. O Jô disse que está escrevendo a autobiografia não autorizada dos outros, ou seja, ele está escrevendo a própria vida dele, mas ele vai contar a vida de um monte de amigo que participou de toda essa trajetória dele até esse momento. Então por isso que ele fala que é autobiografia não autorizada dos outros também, porque ele vai incluir todos esses amigos com ele, viu? E olha, ele estava tão emocionado que ele estava com a respiração assim até truncada, e o Silvio falou, nossa, que você tem que estar com essa respiração ofegante? Ele falou emoção, Silvio, muita emoção de verdade. E ele acabou recebendo 6 ou 7 troféus, se eu não me engano, que estavam lá, eram 5 da internet e mais um troféu imprensa, essa era a conta inicial. Já me falaram que ele ganhou 7 troféus da internet, que eu não sei se os outros 2 já tinham sido entregues ou não, mas lá ontem, durante a gravação, tinha 6 troféus para ele receber, um imprensa e os outros da internet. E vocês estão vendo que a Larissa, essa bela telemoça do troféu imprensa, do Silvio, ela é que está segurando uma bandeja com todos esses troféus, que não são leves, gente, eles são maciços. Mas por quê? Porque o Jô, depois daquele acidente de moto, ele perdeu a força nos braços, ele tem os movimentos, mas ele não tem a força. Lembra? Ele teve um acidente feio em Higienópolis, nas proximidades da Praça Buenos Aires. Ele quebrou costela, ele quebrou os 2 braços, ele quebrou o ombro, foi uma coisa doida, foi um acidente muito feio que ele teve. E ele depois, com fisioterapia,
fisioterapia, tudo recuperar os movimentos, mas a força é outra história. Então, realmente, para não forçar a barra, ela segurou os troféus e levou depois os troféus até o camarim dele, que foi outro momento também muito aplaudido, porque é muito troféu, né? Ele merece, realmente estava tendo a oportunidade de finalmente ir buscá-los. Então, o encontro termina assim, carregado de emoção, de reconhecimento. O Jô falou para o Silvio que o Silvio é uma fera em matéria de intuição e que o Silvio dificilmente erra, né? Deixou isso muito claro. Também se abraçaram e aí o Jô foi embora. Muita emoção, um reencontro e uma promessa no ar, porque realmente não se comentava outra coisa nos bastidores, a não ser essa história de que ele vai para o SBT e que ele vai, o Jô, ter um programa depois do programa do Silvio Santos e para entregar para o Cabrini. Agora, essa emoção do Carlos Alberto, aliás, foi o Carlos Alberto, ontem era dia dos linguarudos, porque foi o Carlos Alberto, o Silvio entregou tudo da vida da Patrícia, e o Carlos, no auge da emoção, porque quando ele entrou, o momento dele também foi lindo, viu, gente? Vocês vão conferir aí no domingo. Quando ele entrou no palco, ele ainda estava muito emocionado, né, de ter visto o Jô, porque eles têm uma história juntas desde a época da Rede Record de televisão, passando pela Rede Globo, uma coisa de história mesmo, um com o outro. E aí, quando eles se viram, nossa, foi por emoção de ambos os lados. E quando o Carlos entrou, ele ainda estava emocionado. E aí o Silvio falou, nossa, mas o que você tem, não sei o quê? Não, porque eu vi o Jô lá fora, e aí todo mundo ficou sabendo. O pessoal já sabia que o Jô ia, né, que ele participaria e ia receber os troféus, mas não sabia que ele tinha chegado. Aí o Carlos acabou entregando no auge da emoção. Então ficou isso, como eu disse para vocês, muita emoção, reencontro, muita emoção e essa promessa no ar de que pode ser que ele vá mesmo para o SBT. E isso é o que a gente está torcendo de coração, porque a gente sabe que lá ele vai ter o tratamento VIP que ele merece. O Carlos Alberto, inclusive, deu umas declarações dizendo que ele não aceita, que ele é revoltado com o desrespeito com que o Jô foi tratado na Rede Globo de televisão, que isso representa um desrespeito com o artista idoso, na verdade, e todo mundo torcendo aí pelo Jô Soares, viu? Vamos ver aí, ele falou, Silvio, você é responsável pelo programa que mudou a minha vida, que ficou 28 anos no ar, quer dizer, ele está juntando aí os anos que ficou no SBT com os anos que ele ficou na Rede Globo de televisão, 28 anos no ar e que pode voltar, ou seja, ele já deu a deixa também do que pode vir aí a acontecer. Então, gente, vamos embora, vamos rezar, vamos torcer para que isso de fato aconteça, porque ontem eu estava até falando na hora que a gente estava conversando da visita do Jô, que é difícil para todos nós telespectadores dormirmos sem o beijo do gordo, mas esse beijo pode voltar aí nas madrugadas, tá certo? Bom, daqui a pouco a gente continua contando tudo, porque tem muita coisa ainda para ser contado, mas vamos ver o encontro dos dois, olha só. Querido, saudade, é um menino, envelhecemos juntos, rejuvenescemos juntos. Que bom te vejo, que bom. SBT, e daí ele foi direto para o estúdio, de verdade. Na saída também, olha, ele tirou selfie com a Eliana, com o Celso Portiolli, com o Carlos Alberto, com um mundo de artistas que estava lá e queriam muito ficar perto dele. Foi realmente, olha, ele com o Portiolli, a Eliana também tirou foto com ele, ó, ela, o Portiolli e o Jô conversando. Eles estavam lá todos para receber os troféus do ano passado. O Jô, os 6, né? A Eliana do ano passado de melhor apresentadora e o Celso de melhor apresentador, que foi outro momento emocionante que já eu conto para vocês. Ele falou para o Silvio que ele já tinha perdido a esperança de um dia na vida dele ele receber um troféu e que ele queria ter esse troféu para mostrar para os filhos dele, né? E aí acabou acontecendo. Vamos para a nossa roda da fofoca e tem tanto assunto hoje que eu não sei nem se vai dar tempo. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, tudo Sônia bom, Abrão, querido? tudo bem? Tudo em paz. Boa tarde, e aí, Sônia, Felipe, tudo jóia? Tudo jóia. Graças a Deus, viu? Amei a combinação dos brincos com o anel, tá incrível, hein? Você não tá comendo, Sônia Abrão? Dizer que tá magrinha. Magrinha, gente, vocês estão brincando, sem dizer né? que muito elegante, viu? Tava irresistível também, com as fotos que eu vi. Jura? Gostei Nossa, muito gente, do vocês estão modelo. muito Tá magrinha, bonzinhos. não vai te falar, eu gostei do modelo. Eu sou falsa magra, engana, dependendo da roupa, é verdade. A Sônia é boazuda. Mas não começa. Não começa.
Eu Olha adorei essa esse foto. vestido. Olha, essa foto foi quando ele entrar no camarim, né, todo ano assim, ele vai primeiro no camarim conversar com todos os jurados, depois ele vai e aquece a plateia, e aí é que a gente começa a gravação. Eu e a Márcia Piovesan, a gente fez essa selfie rápida com ele aí, nem é selfie, né, porque não foi a gente que tirou. Eu não lembro quem Tinha foi que alguém tirou atrás pra fazendo gente. selfie. Tem o Feltrin, o Feltrin tava fazendo tudo, ele fez ótimas Foi no fotos camarim do também. Silvio aí, né? Aí não, aí é no camarim que ficam os jurados tá, mesmo, tá. né? Aí ele sai do camarim dele, passa E no tinha nosso quitutes camarim. lá, Sônia Ah, Abrão? tem de tudo, é uma Olha. delícia. Aliás, tinha uma mesa de docinhos, gente, que era pura tentação, assim, uma coisa... Sônia, você podia Devia vir ter fazer o tirado programa com esse foto, look né? qualquer Por quê? dia. Eu amei, eu achei Sério? lindo. Lindo, Que bom, lindo, muito lindo. obrigada. Eu gosto da cor, né? A cor, impossível ninguém perceber que você existe. Estava muito elegante. Muito legal, muito obrigada, gente. Bom, o que vocês souberam da premiação? Então, muita gente comentando sobre... Até então ninguém sabia quem ia participar, quais jurados seriam convidados para o programa desse ano, até porque alguns já estão lá no SBT. E aí chamou a atenção da imprensa e também das redes sociais o convite que fizeram para o Hugo Gloss, que é um blogueiro, né? Sim. Que é um Ele sentou do queridinho meu dos lado. famosos, sentou? Ele é... E todo mundo questionando, porque assim, ele não representa nenhum veículo, né? Não, o blog dele. né? Ele tem o blog do Hugo Gloss, porque geralmente eles chamam alguém que representa algum veículo, a Folha, o Sim, Estado, sim, a Caras, sim. alguma emissora. E aí as pessoas falaram que ficou legal justamente essa jogada, que parece que foram as filhas do Silvio que sugeriram que ele fosse pro Troféu Imprensa, para ele dar essa visão da internet. Achei importante a sobre os presença programas. dele lá, a presença dele e Correia representando o rádio também, Legal. né, naquelas categorias de música, cantora, essa coisa toda, tinha alguém para lá de experiente e especializado para dar o voto, acho isso muito legal. E assim, o Hugo, ele deixou o Silvio espantado, porque o Silvio não sabia, né, o que ele significa em termos de audiência de rede social, vamos dizer assim, porque ele tem quase 10 milhões de seguidores ou mais. E de todos nós, quando éramos chamados ao palco, a plateia, né, claro que aplaude, chama o nome, é cheia de carinho para dar. Mas quando ele entrou, gente, não teve ninguém mais aplaudido do que ele. Nada. Foi uma coisa, foi uma consagração, assim. E você ficou, quem é esse? Para tudo isso. E aí que depois, ele conversou, claro, com o Hugo, foi muito legal. E depois a própria Patrícia, quando foi receber o troféu dela, ela recebeu das mãos do Hugo Gloss. Quando ela viu que era ele, nossa, ela ficou emocionadíssima, porque ela falou, pai, nossa, mas ele tem milhões de seguidores, mas ele é maravilhoso. Eu queria trazer ele para o Fofocalizando, aquela coisa, mas ele tem uma agenda muito cheia, ela falou. Então ela endossou tudo aquilo que a produção já tinha dito para o Silvio que realmente ele era. E ele foi muito bem sucedido, foi um sucesso, uma figura muito simpática, muito divertida. O Silvio gostou bastante dele, né? Eu acho que ele vai acabar sendo convidado para algumas participações em algumas outras coisas. Mas o que ele quer mesmo é algum produto da linha Jequiti que acabe com a careca, porque o Silvio queria saber por que o Hugo tá com o chapéuzinho. Ele falou, porque eu sou careca, né? E aí ele falou, eu queria um produto da linha Jequiti que acabasse com isso. Foi lançado, né? Eu tô nessa linha, não sei o quê. Então foi uma presença muito legal, vocês vão gostar também. E a história talvez do Hugo Gloss participar dessa oportunidade, eu acho que populariza também um pouco ele, né? Porque ele vem num mercado muito sabe? Que só fala de grandes marcas, que só fala de gente mega famosa, enfim, de grandes celebridades. Então talvez, eu acho que ele participando do Troféu Imprensa, ele possa verdadeiramente agora ser verdadeiro crítico de televisão. Ele já tinha... Ai, desculpa. Ele na verdade, assim, eu gosto muito do trabalho do Hugo. Eu só acho que ele fica muito nesse patamar do do chique, do famoso, do poderoso, enfim. E participar, talvez, do Troféu Imprensa, que é a maior premiação da televisão que nós temos no Brasil, para ele, sem dúvida, e ser popular também ao lado do Silvio Santos, pode abrir mais oportunidades para ele, sem dúvida. Ah, com certeza. Eu acho que ele já tinha começado essa popularização no júri do Faustão, né? Ele fez Dança dos Famosos, acho. Alguma outra coisa ali ele fez. Não foi no que eu não Luciano me Huck? lembro.
Será que foi no Huck? Porque ele vem da equipe lá, do né? Luciano Huck, ele vem do Caldeirão do Huck, né? Antes de se transformar nesse blogueiro famoso. Eu me lembro dele no Faustão, sim. Então, ele já tinha começado esse caminho que o Felipe está falando, e eu acho que daqui para frente é bem isso mesmo, né, E Felipe? eu tava vendo aqui a foto. Como Eu ele tá tava vendo magro. a minha foto com ele porque ele me deu uma trollada. Ele pediu pra tirar a foto, falei, claro, vamos. E depois ele fez uma history falando assim, me manda cogumelo do sol, Sônia Abrão, troféu imprensa, entendeu? Então tá aqui a brincadeira do Hugo Gloss. Ó, vou te falar, Hugo, o cogumelo do sol faz crescer cabelo. Ele emagreceu, ele era muito obeso, né? Ele era um cara que ele tinha uma obesidade bem significativa. É mesmo? Aí Nossa, parece ele é que magérrimo, eu não sei, magérrimo. alguns dizem que ele fez a cirurgia bariátrica e outros comentam que ele fez uma dieta mesmo, seguido de malhação, enfim. Mas ele era muito obeso, tanto que ele não aparecia, né? Que ele tinha muita mesmo? vergonha Nossa, ele é de muito aparecer. bonito, Eu assim, encontrei achei um ele uma show figura bem interessante. reuniu o Ivete Sangalo, o Tiaguinho Ele é e nordestino, o Luan não Santana. é? Ele é nordestino ou não? Não sei, não sei. Ele mora Ele no tem um Rio. sotaque, né, bem... Eu assisti no programa do Danilo Gentili. Mas ele emagreceu. Ele emagreceu. Pra mim, ele nunca tinha sido gordo. Uma vez eu Ele é vi no bem show quando nessa época elegante. ele não aparecia. Mas enfim, ele foi um grande destaque também. No decorrer do nosso programa, a gente vai contando outras coisas aí do troféu imprensa, tá, gente? O momento Carlos Alberto de Nóbrega também, que foi muito bonito. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês de uma coisa muito séria rolando, que foi a reconstituição do caso Ana Hickman lá em Belo Horizonte. Foi ontem, foi com o Gustavo Correia. Tanto a Ana foi dispensada, quanto a mulher do Gustavo, né? E ela também não entraria no hotel. Ela é absolutamente traumatizada em relação àquele hotel onde tudo aconteceu, lá em Belo Horizonte. Então, ela não tinha condições emocionais de pisar lá de jeito nenhum. Foi ela que levou o tiro, foi ela que quase perdeu a vida, foi ela que ficou muito tempo internada, que passou outro tempo em recuperação e com sérias limitações, e graças a Deus agora a vida seguiu em frente. Então, ela foi dispensada, a Ana também, porque a Ana, segundo a polícia lá deixou claro, teve um momento em que ela desmaiou dentro daquele quarto, né? Foi no momento do tiro, inclusive, que ela perdeu os sentidos de verdade. Depois que ela se recuperou, foi que as duas saíram correndo do quarto, e aí começou a briga do Gustavo com o rapaz lá, que era um perseguidor da Ana Hickman, e acabou acontecendo a morte. Então, a reconstituição foi feita a pedido da defesa do Gustavo Correia, que acabou sendo indiciado por essa história. O promotor que pediu o indiciamento, porque a polícia tinha arquivado o caso, dado como legítima defesa. Aí vem o promotor, vem o Ministério Público e fala não, né? Vai ser indiciado, tentativa de homicídio doloso, uma coisa assim, e ele vai a julgamento. E aí o que acontece? Aí a defesa pede a reconstituição para mostrar que ele estava sob violenta emoção e que os 3 tiros foram disparados em questão de segundos, ou seja, alguém, né, completamente desesperado, atordoado, era matar ou morrer, ele apertou o gatilho, que veio tudo na sequência. Não que levou, como diz o advogado de defesa, 2 minutos, 3 minutos, um tempo em que desse até para raciocinar ou para fazer alguma coisa, não dava. Ali era a situação limite mesmo. A reconstituição ficou pronta, foi colocada, né, vai ser juntada ao processo do Gustavo Correia, e aí vamos ver o que acontece. Mas era muito importante que fosse feita, segundo a defesa do Gustavo. Ele acabou conversando com a imprensa na porta do hotel, e a gente vai ver um trecho desse vídeo agora. Vamos lá. A nossa defesa teve que pedir a reconstituição. Eu esperava que tivesse sido diferente, que eu não tenho nada a esconder e posso fazer isso 10 vezes, posso contar o fato mais 10 vezes, a história é uma só. Como é que é para você reviver tudo isso que aconteceu? Péssimo, né? Péssimo, e lembrar que eu tenho uma esposa em casa que não entra mais em hotel, que tem diversas marcas no corpo, uma bala para o resto da vida, e que a gente veio aqui para esse hotel para trabalhar, enquanto o outro veio para matar. E a gente ainda assim tem que provar não sei o que, mas eu vou provar, não tem problema nenhum. É de revoltar isso, ter que provar sua inocência depois de quase morrer. Né? O Brasil assim, a gente não vai conseguir mudar isso tão cedo. Quem me dera poder levantar uma bandeira após tudo isso acabar, mas eu estou vendo que parece que eu perdi de tempo. Tem um monte de gente na minha situação e, graças a Deus, é uma pessoa pública e a gente pode
explanar isso de uma outra forma. O que você diz sobre os três que filhos? você espera a resolução do caso para ter uma vida normal como você tinha antes ou não? Olha, quem me conhece sabe que eu não gosto de me expor, nem rede social eu tenho, na minha rede social eu tenho só para acompanhar as coisas do meu trabalho, nem foto eu tenho, nem nada, e minha vida realmente foi exposta, né? Graças a Deus, digo que 99,9% das pessoas ficaram do nosso lado, imprensa, e está tudo no inquérito policial, fidedigno, nada de diferente, nada. Eu vim aqui por uma estratégia da defesa, por pedido da defesa, porque até agora ninguém pediu. Então, para mim, tá tranquilo, eu não posso falar porque a situação é péssima, né? Você tirar a vida de alguém é muito ruim, mas se eu estou aqui, é porque ele está morto. Se ele estivesse aqui, eu estaria morto. Então, eu lutei pela minha vida, tá bom, gente? É isso mesmo, é o que ele falou, né? Se ele estivesse aqui, eu estaria morto. Então, eu estava lutando pela minha vida mesmo, que é péssimo. É horrível tirar a vida de alguém, mas a situação era limite. E o Gustavo disse para a imprensa, vocês viram, achei isso também muito importante, que se ele tiver que repetir 10 vezes essa história, narrar essa tragédia, ele faz isso, porque a história é uma só, não tem como ele cair em contradição nenhuma. Então, pode chamar, ele está aí, ele vai fazer o que for preciso fazer para provar a inocência dele, para provar que ele agiu em legítima defesa, porque é o que ele falou, enquanto eu vim para trabalhar, o outro veio para matar, e foi exatamente o que acabou acontecendo, uma tragédia. Ele não matou, mas ele acabou morto, né? E a situação, infelizmente, levou a esse desfecho trágico. Felipe Campos. Pois é, eu não sei que lei é essa, né? Que Brasil é esse onde tudo é invertido, absolutamente tudo. Então, quer dizer, você sai em legítima defesa da sua própria vida e da vida de outras pessoas que estão, porque numa hora dessa, Ana Hickman, ele atirou, a esposa, ela podia ter morrido, todo né? mundo poderia ser finado. Nós poderíamos estar falando aqui, olha, e hoje está fazendo 1 ano que aconteceu o episódio do falecimento da apresentadora, a gente poderia estar dando essa notícia, né? Então, na verdade, o que acontece? Eu acredito muito que essas inversões de valores, porque ficou muito claro que ele entrou no quarto e que ele iria matar todos ali dentro. Não existe o nosso especialista em segurança, que na época também participava muito do programa aqui, o Lordelo, ele deixou isso muito claro. Ele comentou, ele falou que ele entrou para matar. Ele iria acabar com a vida da Ana Hickman, do Gustavo, da esposa dele, que é assessora, e que todo mundo que estivesse dentro do quarto. Agora, o Gustavo foi lá e resolveu em legítima defesa. Obviamente, aí é o mundo, aí eu acho que nessa hora, vira o mundo cão. Ou é a minha vida ou é a sua. Sabe? Eu acho que você vai lutar pela sua vida. Só eles ali no quarto sabiam o que verdadeiramente eles estavam vivendo. Então ele foi lá e realmente, infelizmente, teve um óbito nessa história, e foi o rapaz que foi o tal do sequestrador, do possível sequestrador, que entrou ali para fazer toda essa história. Agora, eu acho completamente desnecessário você ter que reviver essa história, você ter que provar uma questão que tomou uma totalidade grande e uma abrangência nacional, né, seu lembrando? Claro, e claro. todo mundo Até ficou hoje, né? muito comovido com a história, e todo mundo soube o que verdadeiramente aconteceu. Agora parece que é você ficar chovendo no molhado. Você matou, você é culpado. Você matou, você é culpado. Opa, espera, é a minha vida ou é a sua? Né? O que nós estamos fazendo aqui? Como ele disse, eu vim a trabalho, ele veio para matar. Ele veio para azucrinar a vida de quem veio trabalhar. Foi isso que ele quis. E, infelizmente, ele tomou um tiro e faleceu. Ou é a vida do Gustavo, ou é a vida daqueles que estavam no quarto. Exatamente. É o que ele diz. Lutei pela minha vida. E eu acho isso tão claro, né? É uma situação trágica, mas é muito clara também o que o levou a atirar, né, Vlad? Lutou pela vida dele, pela vida da família e das pessoas que ele gosta. Sim, porque só se atracando com o perseguidor é que elas puderam fugir do quarto, e que ele conseguiu mobilizá-lo. Ele pagou o preço de perder a vida ali, de se arriscar a perder a vida para salvar delas. E que essa reconstituição aí, essa volta dele ao hotel, reviver tudo aquilo, está quase completando 1 ano, que isso tudo, todo esse esforço aí, passar por todo esse trauma de novo, que sirva para que as autoridades analisem este processo
arquivem, dê como encerrado e o isente de qualquer tipo de culpa. Definitivamente. Ele não tem culpa nenhuma. Quem invadiu o hotel foi o E menino. vamos levar em consideração que a esposa do Gustavo, que também é assessora da própria Ana Hickman, ficou entre a vida e a morte no hospital. Porque ela foi alvejada, ela tomou um tiro. O tiro acho que perfurou o intestino, alguma coisa do gênero, não me lembro muito bem. E parece, foi da perna agora, pra só cima, para adicionar, que ela teria dito no depoimento que o assassino, quer dizer, não teve tempo de ser assassino, ele falou em roleta russa, que ele faria com cada um deles. Você já imaginou isso dentro do quarto de hotel? Deus me livre, eu não sabia dessa informação. Tá hoje Deus no me site. livre, você já pensou? Ó, eu vou colocar, eu tô com uma arma aqui, que a minha arma tá munida de, se vocês não brincarem, eu mato vocês, entendeu? Então vamos fazer uma roleta russa, eu vou girar, para quem virar, vai eliminando, né? Pode sair, ai, acertou você. Ah, por favor, né? Então. Que pressão psicológica, que horas, que minutos de pavor que essa gente teve. Eles estiveram extremamente ligados com a morte ali na cara deles, assim. Eles estavam lá completamente vulneráveis, à mercê de um cara que a gente sabe que não deveria ter as suas faculdades mentais completamente no lugar, entrou, burlou todo o sistema, arquitetou, subiu, fez o que fez, e tudo isso não é crime? É crime, então, você lutar pela sua própria vida? É crime você querer proteger os outros? É crime, aí a mulher dele quase morre também, Ana Hickman teve uma graça de Deus ali que se jogou no chão na hora que ouviu o tiro e o tiro acabou pegando na cunhada. Agora, que história é essa? Tá tudo errado, tá tudo errado. E continua errado, porque o advogado diz justamente isso. Após o ocorrido, a segurança continua a mesma coisa. Ou seja, daqui a pouco pode acontecer e o negócio se inverter. E aí quem é que vai se livrar dessa? Eles estavam esperando que o promotor, né, que acabou colocando o Gustavo nessa situação, fosse acompanhar a reconstituição, mas ele não apareceu. Não seria obrigado, mas eles esperavam que assim fosse. Gente, olha só para essa mesa, dá uma olhadinha aqui para a mesa da Cacau Show, olha só que maravilha aqui. Já a gente vai falar sobre tudo isso aqui para vocês, né? Bom, hein? Eles não mostraram, bom, né? Eles não mostram, o pessoal fica imaginando só, é verdade. Bom, a gente fechou esse assunto aí, tem coisas chegando ainda do José Maier, né? Mas antes disso, falar da notícia do site Ego, que táxi com Henrique e Juliano rodou na pista enquanto a dupla ia para um show. Eles não sofreram nada grave, mas o Henrique estava com um pouco de dor no corpo, que o corpo, né, bate dentro do carro, vai para um lado, vai para o outro, aí acaba provocando os hematomas. Eles passaram um grande susto ontem à noite, o táxi que levava a dupla para o show aqui em São Paulo rodou na estrada enquanto os sertanejos seguiam de Jundiaí para a capital paulista. Eles não conseguiram, de acordo com a assessoria, eles não conseguiram pousar aqui em São Paulo por causa da forte chuva. Olha, gente, mas foi uma chuva absurda. Ontem foi o dia do mês de abril que mais choveu em 23 anos em São Paulo. Então vocês imaginam, para o Tietê transbordar, paralisar. Nossa, mas muito. Você estava onde? Em Paris? Não, estava em Brasília. Estava em Paris. Eu fui para Brasília ontem, voltei ontem mesmo, mas eu voltei à noite. Lá não tá chovendo, né? Nossa, mas choveu teve muito. um que choveu muito mesmo. De manhã o Zuca falou que ontem choveu o referente a um mês. O mês de abril inteiro, né? Em Exatamente. Um dia. O que seria toda a chuva de abril foi em um dia, na verdade. Bom, mas enfim, mesmo assim eles fizeram o show aqui em São Paulo, não é, no Villa Country, que foi um sucesso total. A dupla tá super bem, de verdade. Mas cuidado, gente, estrada, mesmo ruas normais, avenidas, com essa chuva, todo cuidado é pouco para derrapar, rodopiar, capotar, escorregar, né? Escorregar, tudo é fácil, viu? Aqui, olha, a Contigo trouxe na capa a história da campanha que detonou aí a história do Zé Maier, né? Do assédio do Zé Maier. Olha aqui, todo mundo, todas as pessoas, as mulheres da Rede Globo com a camiseta. Mexeu com uma, mexeu com todas. Violência admitida pelo ator contra a figurinista Sutonani, 28 anos, desencadeia série de protestos globais e mobiliza a sociedade brasileira. Galã das novelas, ele é afastado da TV e pede desculpas, tá? Aqui dentro tem a reportagem, é a nova
edição aqui da Contigo, não é? Que já está aí, que você pode encontrar. Olha aqui, ó. Elas dizem não ao assédio, tá? Tá aqui, ó. Acusação de crime sexual da figurinista Sultonani contra Zé Maier leva a questão a um nível nacional. Celebridades vestem a camisa do movimento e lutam pelas mulheres de todo o país. Muito legal esse registro, muito legal. Quando você pensava em algum tempo atrás isso virar capa de revista, né? De jeito nenhum, não pensava mesmo. E olha aqui, teve a história de que o Otaviano Costa tinha sido afastado do video show porque ele contou, ele viu uma cena lá da porcaria do reality e acabou dando risada e era uma cena machista, mas e ele foi afastado. Eu particularmente tinha achado uma coisa exagerada porque ele se tocou e se desculpou no ato. Não foi uma coisa que ele reafirmasse ou continuasse rindo, é aquele negócio, né? As coisas estão dentro de você cristalizadas de uma tal maneira que você aposta também que ele se tocou e rapidinho porque já tinha toda essa questão no ar, senão ia passar batido até para ele mesmo, de tão enraizadas que são essas coisas mais preconceituosas e que fazem parte da sociedade, infelizmente. Então, hoje, acho que o pessoal se tocou que era demais mesmo, ele já ia voltar para o programa. Voltou? Já voltou, então acho que agora já está de bom tamanho. Em relação ao Zé Maier, contratou uma assessoria para limpar a imagem dele. Eu já falei que eu não acredito muito nessas histórias não, né? Mas... De conseguir limpar a imagem? Eu acho que a isso é o cartinha tempo. Já foi um indício da contratação da assessoria de imprensa. E o Boni condenou a carta também, não foi só no Jornal Nacional. Falou que essa carta era cumprida demais, não precisava tanta explicação assim. Não foi ele que fez, foi encomendada, mas Sim. até então cada um age de como quer. Com relação à história da Rede Globo, eu não achei sensacionalista, eu achei corajosa a matéria achei. E abordar, porque existem algumas empresas que acabam abafando qualquer coisa que envolva seus contratados. A emissora foi lá, até porque viu a pressão aí, o pedido de todos os funcionários, né? E eu achei corajosa essa questão. Na própria Contigo, né? Dessa semana, tem um desabafo da Xuxa também, falando justamente sobre assédio. E ela falou que ela foi assediada também na Rede Globo de televisão. Tem a coluna da Xuxa aí, ó. Tem aqui, Sônia, um trechinho, se você quiser ver. Ó. Fala. É um pouco extenso, mas ela conta... Não, conta só um trechinho. Quer ver, ó? A Xuxa diz o seguinte: eu já passei por uma situação constrangedora dessas, se referindo ao caso Zé Maier. E, inclusive, já falei sobre isso quando escrevia para a revista Viva. Achei, ó. Tá aí. Mas retomarei o assunto. Até porque esta pessoa continua andando por aí. E muito provavelmente ele deve ter agido da mesma forma com tantas outras meninas e mulheres. Aí ela resume: para quem não sabe, quando eu tinha 17 anos, fui trabalhar como figurante no programa Planeta dos Homens na Rede Globo. Na época, a atração tinha um diretor que sempre que me via dizia: menor, que ela era como chamavam a Xuxa, vai sair comigo? Eu respondia que não, e ele me mandava para casa. Isso se repetiu por umas 3 vezes. Na terceira investida, ele disse para todos ouvirem em alto e bom som: menor, vai sair comigo ou não? Se a resposta for negativa, pode ir para casa e não voltar mais. Saí de lá e não voltei mais. Fiquei triste, pois queria muito a oportunidade de entrar na Rede Globo e não via outra maneira além de começar como figurante. E aí ela descreve essa história, ela conta um pouco mais na Contigo dessa semana, relembrando, porque é aquela história que o Boni disse que não tem, mas ó, a Xuxa, na época do Planeta dos Homens, quando ela tinha 17 anos. Todo poderoso, não é? Né? Tem mais de 30 anos. E lembra a Patrícia Marques também, né? Na época do Trem da Alegria, criança ainda, depois já adolescente, lindinha, passando por esse tipo de coisa com diretores de gravadoras. Então. Eu acho que o Boni ele devia dirigir alguma instituição religiosa, não é? Acho que ele não deve estar falando da própria televisão, né? Então quer dizer que você nunca ouviu falar em Teste do Sofá, né, Boni? Você nunca ouviu falar de grandes atrizes, algumas que tiveram que sujeitar a papéis idiotas para permanecerem ou então continuar na televisão? Enfim. Agora, eu acredito muito que a punição para o Zé Maier sirva, veio num momento adequadíssimo, que sirva de lição também para alguns
diretores, engraçadinhos, atores que gostam de usar desse talvez affair, né, dessa coisa medíocre que é você tentar usar o outro através do seu corpo, seja lá de que forma for, e que realmente eles comecem a trilhar e perceber que não só o assédio em cima da mulher, mas qualquer tipo de assédio também. O da mulher é muito mais escancarado, porque se a mulher ela tá trabalhando, ou ela tá num papel, enfim, que ela tá desenvolvendo trabalho artístico, espera, ela então, porque ela o quê? Ela é de baixo meretriz, né? Então ela não pode estar ali, né? Ela tem que passar primeiro pelas minhas águas, primeiro ela tem que se movimentar durante o meu corpo, me saciar, aí depois eu vou ver se ela verdadeiramente vai trabalhar, né? Então eu acho que já está na hora verdadeiramente de acabar. Agora, que o Zé Maier veio, e talvez o que eu tive pensando, quando eu vi toda essa elaboração no Jornal Nacional, enfim, o que eu pensei foi o seguinte, talvez o caso de assédio do Zé Maier fosse tão grande já, os comentários dentro da emissora, que foi um tubo de ensaio. Eles foram esperando, e quando pegaram, falaram assim, agora ele se ferrou, então agora a gente vai noticiar e vamos pisar em cima, vamos acabar com ele. Porque isso já deveria estar acontecendo já há muitos anos com outras pessoas. Exatamente. Olha aqui, parece que a Su vai dar uma entrevista a uma grande emissora de televisão falando sobre o caso. Todo mundo estava atrás dela, muito mais do que da história do Mário Gomes lá vendendo os sanduíches na praia, né? Mas foi uma coisa assim. Mas ela fechou com uma grande emissora de TV que não é a Rede Globo, né? É o que parece, e isso pode pintar aí esse final de semana. Vamos ver se ela resolve mesmo vir a público e ela mesma dizer, não agora por escrito, mas de viva voz, tudo o que aconteceu. Agora, a situação o escândalo é tão grande que começaram a achar que justamente a reprise de Senhora do Destino, em que ele forma o triângulo amoroso com a Suzana Vieira e com o Zé Wilker, né, também ali era o triângulo amoroso, vão cortar todas as cenas dele da novela. Gente, vocês estão brincando, né? Primeiro, né? Que é um trabalho, acaba com a novela, não tem jeito de tirar ele da novela. Ele é um dos vértices do triângulo. Tudo é um trabalho dele que foi feito antes de que esse escândalo acontecesse, não quer dizer que ele não estivesse fazendo nada naquela época, mas você não pode destruir um arquivo, um trabalho em função disso. Então a própria emissora está dizendo, não se mexe na novela, mas de jeito nenhum. Produto acabado e intocável mesmo é Senhora do Destino. Aliás, um dos maiores sucessos da novela das 9, quando ainda era das 8, pra vocês terem uma ideia. Então, deixa quieto e vamos em frente, que não tem nada a ver. Outra coisa, ele não está sendo poupado de críticas nem pelos próprios homens. Isso é muito interessante. Eu falei para vocês a semana passada, aliás, tem a sua camiseta, você não estava aqui, mas ela está aí te esperando. Pode, pega no camarim, pede para alguém pegar, tá? Legal. Mexeu com uma, mexeu com todas. Essa é a grande verdade. Quando eu vi, eu falei, por que não me esperaram, poxa? Ou então me chamavam, só eu vinha, fazia. Mas tá vendo como a gente não te esquece? Nós guardamos a sua, viu? Lógico que sim. Olha, o que o site R7 diz é que tudo não passou de uma brincadeira, mas não assédio, claro, falando do que fizeram Maiara e Maraísa, que estão lançando nessa semana novo DVD ao vivo em Campo Grande e falaram sobre o caso do assédio envolvendo Zé Maier. Conhecida por suas letras sobre o lado das mulheres, as duas acabaram sendo questionadas durante o lançamento sobre qual música elas dedicariam ao ator global. E as irmãs deram risada, mas pensaram rápida e cantaram o mesmo refrão juntas. Eu tenho medo de você, eu tenho medo de você, soltaram entre gargalhadas. Maiara e Maraísa estão atualmente entre os maiores cachês para shows no Brasil, que chegam a ganhar juntas até 300 mil por show. E tem uma fila de gente para contratá-las. Essa ala feminina do sertanejo tá arrebentando, arrasando. Parabéns aí para elas, viu? Bom, só para encerrar essa história,
também surpreendeu todo mundo o depoimento da Leide Francisco, que, assim como a Letícia Spiller, também veio a público e contou a história do jovem que na escola onde ela foi fazer o evento com o Rodrigo Santoro, mesmo ela grávida, ele colocou a mão nela, né? E aí ela deu na cara dele essa coisa toda, pegou ele pelas orelhas, na verdade. A Leide Francisco também vem a público dizer que sofreu estupro por um diretor da Rede Globo de televisão. O Boni era o poderoso na época. Aí que não tinha assédio. Não sabia, tinha, né? Não tinha assédio, tinha estupro, né? Que é a última escala da coisa. É a cereja do bolo disso, né? É isso. Eu já ouvi falar, eu acho que existe, né? Deve ser lenda, né? Eu acho que lá embaixo eu acho que acontece. A atriz Leide Francisco, 82 anos, afirma que foi vítima de 2 estupros e um deles cometido por um diretor da TV Globo há quase 50 anos. Ela tem 82 de idade, vocês imaginam. Ele a havia chamado para conversar sobre trabalho e a levou para um lugar distante. Ela dizia: eu tinha acabado de chegar de Minas, eu era bobinha, ingênua. Leide não revela o nome do diretor, mas afirma que ele está Vivinho da Silva. Na entrevista, a atriz comenta ainda a denúncia de assédio feita pela figurinista da Globo, a Susan Tonani, contra o ator Zé Maier. E ela diz sobre isso: tenho muito orgulho de ver o quanto a mulher evoluiu na defesa da própria dignidade. No meu tempo, a gente era estuprada e tinha que ficar quieta. Hoje, um assédio repercute de tal maneira que o agressor tem de reconhecer publicamente que errou. Ela diz, eu não sei para qual blog foi que ela deu essa entrevista. Se vocês puderem ver para mim, para eu dar o crédito, tá? E ela diz o seguinte, que não foi assédio, foi estupro, não é? Aí o blog pergunta se houve um assédio. Ela disse que ele queria conversar comigo sobre trabalho, eu tinha acabado de chegar, ele me levou para um lugar distante, é o que ela falou. A casa não era grande, tinha uma entrada lateral e só quando me vi fechada no quarto com ele, entendi do que se tratava. Você tentou reagir? Ela falou, o que eu ia fazer? Gritar? Ninguém ouviria. E eu fiquei tão horrorizada que não consegui ter reação nenhuma. Senti um misto de pavor, nojo e humilhação. Por que você não o denunciou? Ela falou, naquela época, quem que ia acreditar em mim? Iam dizer, essa aí mal chegou e já está aprontando. Mas hoje eu faria um escândalo. Então, por que você não diz quem é ele, né? Pergunta o blog. E ela responde, é a última resposta dela, isso foi há muitos e muitos anos. Eu não disse na época e não vou dizer agora, mas pode ficar tranquilo. Quando ele morrer, se for antes de mim, todo mundo vai saber quem é, porque eu vou estar vestida a caráter bem ao lado do caixão. Eu quero ter certeza que o desgraçado está morto, diz a Leide. Que pesado. É do blog do Paulo Sampaio, da UOL, né? Então tá aí, gente, foi para o blog do Paulo Sampaio que ela deu essa entrevista forte, hein? Forte. É um trauma que você carrega pro resto da vida. Se fala tanto isso, mas estupro, e a Leide é uma prova, né? Quando é violência, não é também? Claro que é, lógico que é. Né? E a situação é delicada mesmo. Olha, a assessoria que o Zé Maier contratou para limpar a imagem dele já está funcionando a todo vapor, tá? Inclusive o site Peer People, né, onde trabalha o Guilherme Guido Riz, beijo para você, dá a informação que veio originalmente da coluna do jornalista Léo Dias, que a mulher do José Maier nega a separação após assédio. E o representante disse, continua e continuará casada. A Vera Fajardo, que também é atriz, não sei se ainda em atividade, ela está casada com o José Maier há 45 anos e confirmou que não pretende se separar do ator após a denúncia de assédio da figurinista Sutonani vir à tona. Houve rumores de que a atriz ia sair de casa após o episódio. A assessoria de imprensa do veterano, no entanto, negou os boatos e diz, a Vera não saiu de casa, ela continua e continuará casada. O representante de José Maier, contratado após a polêmica, informou que tudo está como antes e disse, 45 anos não são 45 dias. A Vera não deixará as notícias abalarem o seu casamento.
Olha, é uma decisão de foro íntimo, é uma decisão de cada um. Boa sorte para ela. Esse marido eu não queria mais. Boa sorte. Né? Boa sorte. Nossa, e que coisa mais, né? Mais, como se diz, sem ideia. 45 anos não são 45 dias. Ai, que saco. Novela, né? Você É drama, acaba né? a sua vida em simplesmente uma batidinha numa pepeca. Ai, que coisa mais burra, entendeu? Só querendo pegar na pepequinha da menina. Ah, faça meu favor. Querendo não, né? Pegou. Olha aqui, gente, também em termos de assessoria, a assessoria da Camila Pitanga vem dizer que não foi ela que... como é que a gente diz? Incentivou, encorajou a Sutonani a denunciar o José Maier, né, publicamente. Diz que essa parte da história não existiu, que ela apenas se uniu às outras atrizes, diretoras e toda a equipe feminina de funcionárias da Rede Globo de televisão para fazer o protesto. Mexeu com uma, mexeu com todas, mas que não foi ela quem encorajou a Su. Talvez se realmente Sutonani for dar essa entrevista a uma grande emissora de televisão, ela possa dizer de onde partiu a ideia, né, se foi um impulso dela mesma de escrever aquele artigo e que foi publicado pelo blog da Folha. Agora é que são elas. Na verdade, não importa. Importa que aconteceu, né, que foi publicado, que todo mundo soube, que isso teve consequências. Uma grande consequência, coisa que nós mulheres já nem estávamos esperando mais, né? E só para encerrar, a história da Ana Maria Braga, relembrada na revista Caras, foi a seguinte: ela quebrou o braço, lembra? Ela rolou da escada fugindo do assediador, que era um diretor importante da empresa, que a trancou numa sala, na sala dele, na verdade. Ela conseguiu escapar, ela começou a descer os andares pela escada, na correria ela tropeçou, rolou as escadas, quebrou o braço e conseguiu escapar dele. Mas olha o preço que ela pagou. Ela diz que foi segurada na empresa por um outro diretor que soube o que aconteceu, não deixou, porque aquele queria mandar embora, né? Claro, vai embora, aqui não vai ficar. Não topou nada comigo, mas o outro diretor honesto, um homem honrado, a segurou e manteve o emprego dela. E ela também disse isso que a Leide estava falando, né? Ela também, porque a Leide fala também que cruzou com esse cara que a estuprou várias vezes. Com a Ana não chegou a ver o estupro, graças a Deus ela conseguiu escapar. Mas ela cruzou com esse cara outras vezes, fez questão de olhar na cara dele e ele não teve coragem de olhar na cara dela. É assim, né? Pra vocês terem uma ideia de como rolam as coisas. São tão machos, né? São tão alfa, né? Que de repente depois encontra a mulher, não tem coragem de encarar. Né? Então, para que isso? Às vezes o homem é um instrumento extremamente medíocre, sabe? Porque eles só são machões verdadeiramente quando eles se veem numa situação isolada. Aí quando vem a público, não, imagina. Medíocre, hipócrita, eu estou dizendo não os homens generalizando, por favor. Eu estou falando que esse perfil de homem. Porque homem legal é aquele que te bajula, é aquele que realmente te respeita, sabe chegar numa mulher, consegue ser cavalheiro, consegue ser educado, consegue ter todas as atitudes do que uma mulher verdadeiramente merece e precisa. Não é simplesmente aquele que já chega, já quer enfiar a mão, já quer ver o que tem e o que não tem, enfim. Ok, agora, às vezes eu começo a achar que esses caras são meio que maníacos sexuais, entendeu? Uma coisa com sexo absurda que parece que nunca acaba, parece que tem que estar 25 horas por dia montado em cima de uma mulher. Isso é lamentável, realmente, mas as coisas vão mudar e já estão mudando. Não deixar andar para trás agora, né? Sempre à frente, hein? Denuncia, denuncia, denuncia. Olha, o Vlad tem uma notícia sobre Wagner Montes, que lembra que a gente falou que ele tinha sido hospitalizado novamente. Isso a gente falou na segunda-feira, né? Se eu não me engano. E agora tem mais detalhes em relação à internação do Wagner Montes aqui no nosso programa, né? E o Felipe Campos vai falar sobre Xuxa, assumindo a culpa pelo fracasso de Xuxa Meneghel, o seu primeiro programa na Record. Bom, o Vlad tem a notícia sobre o Wagner Montes. Ele passou 20 dias internado, voltou para casa e aí ele pegou um voo, começou a se sentir mal. Teve uma arritmia, estava sentindo calafrios e voltou a ser internado.
Da primeira vez, ele esteve com um quadro de pneumonia. Foi. Agora, ele tem uma infecção bacteriana, estão medicando com alguns antibióticos e vão esperar um tempo aí até que ele saia. Talvez ele saia do hospital na terça-feira que vem. Mas aí estava todo mundo preocupado, porque ele passou mal. E da outra vez ele tinha falado, inclusive, que ele estava com dor na coluna, tiveram que fazer um cenário para ele não ficar em pé, né? Estava com sobrepeso e isso influenciava no uso da perna mecânica. Então ele precisava perder peso, emagrecer para poder usar a prótese e tentar continuar. Então ele vai ficar 20 dias afastado. Mais 20? Porque ele não vai poder voltar. Ele é deputado estadual pelo Rio de Janeiro, é apresentador também pela Record TV, Alerta, né? Mas ele, recebendo alta, ele precisa de mais 20 dias, mas segundo ele está tudo bem. Ele disse o seguinte, ó, não quis alarmar os amigos e fiquei na minha. Foi um leão a cada dia. Vou precisar fazer muita fisioterapia para fortalecer os músculos, porque foram e serão muitos dias deitado numa cama, ele disse aí para o Jornal Extra. Mas estamos torcendo aqui e mandando boas vibrações para ele, para a Sônia, para toda a família. Vai passar. A Sônia também andou conversando, a Sônia Lima, né, a mulher do Wagner, com a imprensa, explicando direitinho, porque ele é muito querido pelo público e ficou todo mundo muito preocupado. Poxa, já ficou 20 dias, sai, volta novamente. Às vezes, gente, acontece, não estou dizendo que seja esse o caso. Você sai do hospital, mas você sai com a bactéria do hospital. E aí ela começa a fazer efeito quando você já está em casa, aí não tem outro jeito, dá um dia, 2 dias, às vezes até uma semana, você tem que voltar. Pode ter acontecido isso com ele tranquilamente, mas o importante é que até terça-feira ele possa realmente ter alta, voltar para casa, iniciar a sua recuperação e aí, se Deus quiser, tudo entra nos eixos. E olha, tem uma notícia boa em relação a Marilene Saad, a mulher do Estênio Garcia, já já a gente vai dar essa notícia para vocês, e o Felipe Campos falando, não é do programa novo da Xuxa, não é a história do arrependimento dela, de dizer que ela foi sim, ela assume a culpa, que ela foi a culpada pelo fracasso do Xuxa Meneghel. Assume mais ou menos, né? Não assume muito, não? Mais ou menos. Felipe vai desancar, que quer ver já e já. Aos bastidores de mais uma edição do Céu é o Limite, amanhã, hein, gente? Vamos lá. Bastidores de O Céu é o Limite, todos os sábados aqui na Rede TV, o game show apresentado pelo Marcelo de Carvalho traz nessa semana Renata Kirten e Oscar Filho. Diversão, inteligência, entretenimento, vale conferir. Ó que linda, Sandy, pega pelo espelho. Deixa eu ver, só vejo no Instagram, só curto suas fotos. Chique, gente, obrigada. Gosto dessas fotos também. Obrigada. De muito bom gosto. Muito obrigada. E lógico, você que é da casa, que apresenta muito bem o programa também e que lida com o público de uma maneira bem direta, hoje vai enfrentar um desafio no Céu Limite. Você já tinha participado do Mega Senha? Do Mega Senha já. E aí acabaram de sair daqui explicando como é que ia ser o Céu Limite. E aí eu já tô no céu, gente. Cara, eu tava tensa aqui sentada. Eu falei assim, meu Deus, esse meu agente que não chega nunca, eu tô morrendo de medo. Claro, responsabilidade. É óbvio, o dinheiro dele depende de mim, é minha responsabilidade. Todos que participam têm esse nervosismo. Eu tava achando que era só eu tô me arrepiando, tô nervosa, gente. Ai, não consigo nem falar. Relaxa. Eu acho que assim, o nervosismo é natural, existe uma responsabilidade, mas existe um divertimento. Tá, mas é que eu travo, eu sou virginiana, gente, eu vou ter errar tudo, tenho certeza. É verdade que você come 8 vezes por dia? De 7 a 8 vezes, né, refeição, porque eu como de 2 em 2 horas, 3 em 3, depende do dia, depende de como é que tá meu dia, se tá muito ocupado, assim, eu gosto de levar marmita, minha marmitinha tá no carro, já comi aqui também, já comi ali, aqui, fruta, tudo, já. Tendo uma reeducação alimentar, dá pra viver saudável? Não, ele... Nossa, muito, tu come super bem, tu come várias vezes ao dia, você nunca tá com fome, porque toda hora você tá comendo alguma coisa, e o teu corpo acostuma, de repente tu fala assim, nossa, que fominha, daí tu já tem ali teu aperitivinho, tu come. Costuma levar, né? Eu levo sempre. Eu tenho barrinhas, eu tenho castanhas, amêndoas, ovo cozido eu levo mamãozinho, eu levo maçã, banana, pera, goiaba. Eu sempre tenho um monte de coisinha na minha bolsa. Boa sorte lá, mais do que tudo. Obrigada. Se divirta.
aproveita, você é da casa, vai participar do Céu é o Limite. Engraçado, eu tô muito nervosa, gente, eu tô tensa. Que agonia. Curta e até breve, Obrigada. tá? Beijo. Assiste lá, hein, gente. Ai, Bela! Torça pra minha memória funcionar. Tá tensa mesmo a Renata Kirten, gente. Olha que doido. Isso. Ela e a Antônia? Que apareceu uma imagem da Antônia Fontenelle. Ela já participou, né? Mas essa semana, amanhã, 10 da noite, o Céu é o Limite com Renata Kirten entre os participantes. Confiram, ela tá super tensa, não sei o que vai rolar lá, É a guilhotina. Enquanto ela come de 8 em 8 horas, não, é 8 vezes por dia? 8 vezes por não sei, dia? Eu como de 5 em 5 minutos. Isso é bárbaro. Nossa, gente, eu fico horas e horas sem comer, não tem nada Isso mais prejudicial, né, à saúde do que esse tipo de coisa mesmo, viu? Bom, olha, a Andressa Urach continua aí gerando manchetes, vira assunto dos blogs. Ela deu uma entrevista ao De Noite do Danilo Gentili, gentinha da Marilene Saadia, que ela já começou a falar, inclusive, né? Na última semana, o Stênio e o irmão dela estiveram lá, ela se emocionou profundamente, o hospital proibiu ele de aparecer lá por 72 horas, que ela não podia se emocionar, mantiveram essa ausência, as visitas ainda estão proibidas, porque ela não pode ter fortes emoções. E aí ela já começou até a falar, olha que coisa muito boa, realmente. Felipe, você ficou devendo a notícia da Xuxa? Pois é, vocês sabem que a Xuxa, ela começou aí a história toda, teve o programa não emplacou, enfim, que ela chegou naquela linha Ellen DeGeneres, enfim, e Xuxa assume a culpa por fracasso de programa na Rede Record. E essa é uma notícia do Daniel Castro. Aí, entre outras coisas, diz o seguinte, de volta com o Reality Dance em Brasil, que estreou no último dia 3, que vocês assistiram também, foi todo mundo, enfim, um programa bem bonito, inclusive, mas não deu audiência, mas o programa foi bacana, ok. Aí a Xuxa, ela explica os motivos, enfim, porque daí ela foi contratada, porque aí o Marcelo Silva, que é o presidente, que é o diretor artístico da Record, deu carta branca para ela poder fazer o que verdadeiramente ela queria. Ferrou enfim, tudo, tal, ferrou tudo. Aí abre aspas da Xuxa. O programa anterior não funcionou por uma série de motivos. As minhas exigências, as minhas vontades. Eu quis ficar no Rio e não gravar em São Paulo, como todos os outros programas da emissora. Mas a REC 9, que é onde estava sendo gravado o programa da Xuxa, não estava preparado para a estrutura que a gente queria. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ela se culpa, ela culpa a emissora também. Né? Então, assim, Xuxa, você precisa definir de quem que é a culpa, Vira sua página, ou da emissora. Acabou, já era, o programa Vira já página, morreu mesmo. Já era, pronto, enfim, né? e segue com Dance Brasil, que eu acho que é mais a sua cara. Bom, vamos lá, a limpar a geladeira, se é que vai dar tempo. Bom, Oscar Magrini entrou hoje, vai ficar congelando. Caio Blatt, tira, deixa. Não entrou agora? A história do assédio entrou agora também, ficar congelando. Tiago Rocha, porque... Olha, Tiago, eu não vou te tirar, eu vou te deixar, até você saber a diferença entre que machismo não é só brincadeira e assédio, que existe uma diferença, que um é semente da outra. Então você vai ficar pensando mais um pouquinho. Rick, já tira, né? Essa história de Rick show, né? Renner já deu. Paola Carosella, fica, tira. Pode tirar. Tira. Tira. Inês Brasil, também vou tirar. Tira. Pode tirar. Então fica os envolvidos nessa discussão de machismo, de assédio, essa coisa toda. Contatos. Pronto, contatos. obuchicho.com.br e nas redes sociais, @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Acessando o meu Instagram, o que Silvio Santos falou para a Sônia Abrão nos bastidores do Troféu Imprensa. Tem lá. É muito engraçado, gente. Fala, Felipe. Instagram, Felipe H. Campos e o Face, Felipe Campos. Fernanda Lima, não deu tempo de estender o tapete vermelho para você, mas parabéns pelo programa de ontem. Um beijo para você. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Bom final de semana. Fiquem agora com a Cristiano Renato Cardoso e depois o TV na TV. A TV que você vê com o João Kleber. Tchau, tchau. Você na TV. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, né? Claro que hoje nós vamos falar bastante de tudo que rolou nas gravações ontem do Troféu Imprensa no SBT e sob o comando, mais uma vez, de Silvio Santos. Olha,
a gente tem muita coisa para falar a respeito, né? Então eu resolvi começar a nossa primeira página de hoje por um dos momentos, que houve grandes momentos, foram 5 horas de gravações ininterruptas, para vocês terem uma ideia, 2 minutinhos assim e mais um intervalinho apenas, o resto foi trabalho mesmo, receber os convidados mesmo, né? 2 convidados inclusive liberados pela Rede Globo de televisão, Jô Soares e Tata Werneck, enfim, e muita coisa nessas 5 horas, imagina, 5 horas acabaram acontecendo. E aí o que a gente resolveu fazer? Começar pelo que mais está dando repercussão até agora, que foi o momento em que Patrícia Abravanel, a filha do Silvio Santos, vai para o estúdio receber o seu troféu do ano passado de melhor apresentadora. E realmente foi um momento bastante emocionante e muito divertido, né? Porque pai e filha têm aquela mesma, o DNA do bom humor, é uma coisa muito engraçada essa mesmo. E aí o que acontece? Quando ela entrou no estúdio, o Silvio já havia contado um momento antes, eu não me lembro direito o porquê, que a Patrícia tinha perdido uma gravidez, que ela tinha sofrido um aborto, não é? Então ele começou a contar essa história, dizendo que, puxa vida, teve um teste, ela fez o teste de farmácia, o teste deu positivo. Aí ela ficou felicíssima da vida, porque ela quer um segundo bebê, ela quer dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para o Pedro. E aí, quando foi fazer o ultrassom, coraçãozinho não batia, né? Aí o médico falou, olha, não tá batendo, e é o que eles classificam de aborto inevitável, não tem jeito, a gravidez, ela interrompe espontaneamente, né? O embrião não tem vida, então aí realmente o corpo expulsa. E aí foi uma coisa que ela diz que, olha, só ela, a mãe dela e algumas das irmãs sabiam, e ele, evidentemente, porque o Silvio foi junto com ela fazer o ultrassom. Então ele estava perto da filha nesse momento tão difícil, não é? E ele espontaneamente acabou comentando isso muito antes dela entrar no palco para receber o troféu. Então, quando ela entrou e recebeu, e eles falaram 1000 coisas que já eu conto para vocês, teve um momento quase no final que ela fala, e você é um linguarudo, hein, pai? Porque você contou uma coisa que ninguém sabia. Ele falou, mas aí eu contei porque eu achei que você fosse contar. E aí ela acabou dando mais detalhes dessa história. E a Patrícia, ela disse que, claro, que ela ficou muito triste, mas ela ficou também muito esperançosa a partir do momento que se confirmou a gravidez da Eliana aos 43 anos de idade. Então ela, que em outubro agora vai fazer 40 anos, ela viu que tem muita chance ainda de dar esse irmãozinho ou essa irmãzinha para o Pedro, para o filhinho mais velho dela. E aí o Silvio acabou falando do casamento. Ela falou, já que você vai falar também, deixa eu acabar contando tudo, porque senão você entrega. E aí eles começaram a falar da cerimônia de casamento, que finalmente vai acontecer, mas é uma cerimônia íntima, é só para a família, vai ser na casa dos pais, ou seja, vai ser na mansão do Silvio, no bairro do Morumbi, uma coisa pequena, mas muito caprichada. É lógico, é um momento muito importante. O filhinho vai participar do casamento, então vai ser uma coisa muito legal em família. E aí o Silvio estava até falando, mas olha, a cerimônia é pequena, mas está ficando cara. E ele reclamou até do tablado que deverá cruzar a piscina para a noiva passar, que já ficou em 720 mil reais. Vê se pode uma coisa dessas, né? Então, esse momento que era para ser uma coisa triste, e é triste, na verdade, ela vem junto de uma união familiar, de uma força espiritual, de uma esperança, né, de que essa gravidez ainda aconteça e vai acontecer. E era o que o Silvio estava falando assim, olha só, a Patrícia, não é, teve essa gravidez interrompida praticamente ao mesmo tempo que nós tivemos a notícia de que a minha filha, Daniela, né, a irmã da Patrícia, e que é a diretora artística da SBT, está grávida pela 3ª vez, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, de qualquer maneira, ainda esse
esse ano ele acabou recebendo a notícia de que tem um bebê, mais um bebê a caminho na família. E para Patrícia, esse casamento tão esperado pelo público, né? Todo mundo sempre torceu muito para que ela se casasse mesmo com o pai do filho dela. Ela tá noiva do Fábio Faria desde 2014. Então agora eles acharam que chegou a hora de oficializar mesmo essa união, porque eles estão casados, é o que ela já se refere a ele como meu marido, que é o que ele é na prática de verdade, né? Então foi esse momento que está causando aí muita repercussão, junto com um outro momento que, na verdade, o pessoal está publicando como se tivesse acontecido agora, essa revelação foi feita só no Troféu Imprensa, mas não foi não. Essa revelação foi feita pelo Silvio aqui no nosso programa, aqui no A Tarde é Sua, naquela única entrevista que ele deu a um programa de televisão que foi ao nosso, na porta do Salão do Jaça. Quando ele falou, eu passei o SBT para as minhas filhas e ele deu o nome das filhas, vocês se lembram disso? Ele falou para Daniela, né, que tem muita sensibilidade em termos de programação, e para Renata, que é uma craque em administração. Ele falou que ela é craque, que ela é gênia mesmo, então ele preferiu deixar para as duas. E falou no Troféu Imprensa tudo aquilo que ele tinha falado pra gente, que não ia dar para Cíntia, a filha número 1, senão ela ia botar o Thiago Abravanel, que é o filho dela, neto dele, cantando na programação o dia inteiro. Não ia dar para Silvia, né? Porque ela ia fazer programa infantil o dia inteiro. E assim ele foi brincando com cada uma das filhas. E essa revelação é uma coisa que aconteceu lá também, foi confirmada lá, na verdade foi feita aqui no A Tarde é Sua, e que está bombando hoje também nas redes sociais. Mas em termos do pessoal ter ficado triste com a história da Patrícia, com a história do aborto, é bom tranquilizar, porque vocês vão assistir no domingo esse momento, vão ver como ela conta essa história e, ao mesmo tempo, a capacidade de superação. Acontece com muitas mulheres. Eu mesma passei por isso, também tive essa experiência, é muito sofrida, mas às vezes você engravida quase na sequência, né? Acontece bastante. Eu, 9 meses depois de ter perdido o bebê, eu já estava grávida do meu filho, e aí foi uma gravidez que, graças a Deus, correu absolutamente normal, tranquila, né? E muito saudável. Então, ela tem todos os motivos do mundo, claro, para ter ficado triste, mas agora está cheia de esperanças, como ela está, não é? De que venha uma nova gravidez por aí, que com certeza vai vir, e ela vai poder dar essa boa notícia para todo mundo também. Eliana, que também esteve por lá, já a gente vai dar os detalhes, confirmou que ela está de 4 meses de gravidez, ou seja, é aquela história, conta novembro, que foi quando a gente deu a notícia, para agora, para abril, quando ela vai entrar no 5º mês de gestação, tem 4 meses exatamente. Semana que vem, ela vai escolher o nome da bebezinha. Ela vai escolher o nome da filha junto com toda a família. Até o Arthur, que é o filhinho dela mais velho agora, né, vai participar da escolha. Ela quer que os avós por parte de pai, por parte de mãe, todos participem da escolha do nome da menininha que vem aí. E a Eliana estava linda ontem, toda de vermelho, aquela coisa, mas já com o modelo que agora ela deixava aparecer a barriguinha. E tudo que ela falava nós duas, nós estamos recebendo, porque era ela e a bebezinha, viu? Então foi um momento muito legal também. Aliás, a Eliana falou uma coisa, ela fez uma coisa muito legal e que com certeza deixou o Silvio muito emocionado, porque ela, assim que soube do resultado da gravidez, o que ela fez? Ela comunicou, claro, o pai da criança, primeiro de tudo, a família, e na sequência ela já ligou para o Silvio Santos, porque ela queria dar notícia para ele de que ela estava grávida. E por um único motivo, não é? Não só pela toda a afeição que une os dois realmente, é como ela fala, ele mudou a vida dela. E aí o que acontece? Ela ligou porque ela disse que sempre foi. Ele tem milhões de seguidores, mas ele é maravilhoso. Eu queria trazer ele para o Fofocalizando, aquela coisa, mas ele tem uma agenda muito cheia, ela falou. Então ela endossou tudo aquilo que a produção já tinha dito para o Silvio que realmente ele era. E ele foi muito bem sucedido, foi um sucesso, uma figura muito simpática, muito divertida. O Silvio gostou bastante dele, né? Eu acho que ele vai acabar sendo convidado para algumas participações em algumas outras coisas. Mas o que ele quer mesmo é algum produto da linha Jequiti que acabe com a careca, porque o Silvio queria saber por que o Hugo tá com o chapéuzinho
Ele falou, porque eu sou careca, né? E aí ele falou que queria um produto da linha Jequiti que acabasse com isso. Foi lançado, né? Eu tô nessa linha, não sei o quê. Então foi uma presença muito legal, vocês vão gostar também. E a história talvez do Hugo Gloss participar dessa oportunidade, eu acho que populariza também um pouco ele. Né? Porque ele vem num mercado muito sabe? Que só fala de grandes marcas, que só fala de gente mega famosa, enfim, de grandes celebridades. Então, talvez, eu acho que ele participando do Troféu Imprensa, ele possa verdadeiramente agora ser verdadeiro crítico de televisão. Ele já tinha... Ai, desculpa. Ele na verdade, assim, eu gosto muito do trabalho do Hugo. Eu só acho que ele fica muito nesse patamar do do chique, do famoso, do poderoso, enfim. E participar, talvez, do Troféu Imprensa, que é a maior premiação da televisão que nós temos no Brasil, para ele, sem dúvida, e ser popular também ao lado do Silvio Santos, pode abrir mais oportunidades para ele, sem dúvida. Ah, com certeza. Eu acho que ele já tinha começado essa popularização no júri do Faustão, né? Ele fez Dança dos Famosos, acho. Alguma outra coisa ali ele fez, Não foi no que eu não me Luciano lembro. Será que foi no Hulk? Porque ele vem da equipe lá, do né? Luciano Huck, ele vem do Caldeirão do Hulk, né? Antes de se transformar nesse blogueiro famoso. Eu me lembro dele no Faustão, sim. Então, ele já tinha começado esse caminho que o Felipe está falando e eu acho que daqui para frente é bem isso mesmo, né, Felipe? Eu estava vendo aqui a foto. Eu estava vendo a minha foto com ele porque ele me deu uma trollada. Ele pediu para tirar a foto, falei, claro, vamos. E depois ele fez uma history falando assim, me manda cogumelo do sol, Sônia Abrão, Troféu Imprensa, entendeu? Então tá aqui a brincadeira do Hugo Gloss. Ó, vou te falar, Hugo, o cogumelo do sol faz crescer cabelo. Ele emagreceu, ele era muito obeso, né? Ele era um cara que ele tinha uma obesidade bem significativa. É mesmo? Aí Nossa, ele é magérrimo. Eu não sei, alguns dizem que ele fez a cirurgia bariátrica e outros comentam que ele fez uma dieta mesmo, seguido de malhação, enfim. Mas ele era muito obeso, tanto que ele não aparecia, né? Que ele tinha muita vergonha de aparecer. Eu encontrei um show bem interessante. Reuniu o Ivete Sangalo, o Tiaguinho e o Luan Santana. Ele é nordestino ou não? Não sei, não sei. Ele mora no Ele tem Rio. sotaque, né? Bem. Eu assisti no programa do Danilo Gentili. Mas ele emagreceu. Ele emagreceu. Pra mim, ele nunca tinha sido gordo. Uma vez eu vi no show dessa época que ele não aparecia. Mas enfim, ele foi um grande destaque também. No decorrer do nosso programa, a gente vai contando outras coisas aí do Troféu Imprensa, tá, gente? O momento Carlos Alberto de Nóbrega também, que foi muito bonito. Mas antes disso, deixa eu falar para vocês de uma coisa muito séria rolando, que foi a reconstituição do caso Ana Hickman lá em Belo Horizonte. Foi ontem, foi com o Gustavo Correia. Tanto a Ana foi dispensada, quanto a mulher do Gustavo, né? E ela também não entraria no hotel. Ela é absolutamente traumatizada em relação àquele hotel onde tudo aconteceu, lá em Belo Horizonte. Então, ela não tinha condições emocionais de pisar lá de jeito nenhum. Foi ela que levou o tiro, foi ela que quase perdeu a vida, foi ela que ficou muito tempo internada, que passou outro tempo em recuperação e com sérias limitações e, graças a Deus, agora a vida seguiu em frente. Então, ela foi dispensada, a Ana também, porque a Ana, segundo a polícia lá deixou claro, teve um momento em que ela desmaiou dentro daquele quarto, né? Foi no momento do tiro, inclusive, que ela perdeu os sentidos de verdade. Depois que ela se recuperou, foi que as duas saíram correndo do quarto e aí começou a briga do Gustavo com o rapaz lá, que era um perseguidor da Ana Hickman, e acabou acontecendo a morte. Então, a reconstituição foi feita a pedido da defesa do Gustavo Correia, que acabou sendo indiciado por essa história. O promotor que pediu o indiciamento, porque a polícia tinha arquivado o caso, dado como legítima defesa. Aí vem o promotor, vem o Ministério Público e fala não, né? Vai ser indiciado, tentativa de homicídio doloso, uma coisa assim, e ele vai a julgamento. E aí o que acontece? Aí a defesa pede a reconstituição para mostrar que ele estava sob violenta emoção e que os 3 tiros foram disparados em questão de segundos, ou seja,
alguém, né, completamente desesperado, atordoado, era matar ou morrer, ele apertou o gatilho, que veio tudo na sequência. Não que levou, como diz o advogado de defesa, 2 minutos, 3 minutos, um tempo em que desse até para raciocinar ou para fazer alguma coisa, não dava. Ali era a situação limite mesmo. A reconstituição ficou pronta, foi colocada, né, vai ser juntada ao processo do Gustavo Correia, e aí vamos ver o que acontece. Mas era muito importante que fosse feita, segundo a defesa do Gustavo. Ele acabou conversando com a imprensa na porta do hotel e a gente vai ver um trecho desse vídeo agora. Vamos lá. A nossa defesa teve que pedir a reconstituição. Eu esperava que tivesse sido diferente, que eu não tenho nada a esconder e posso fazer isso 10 vezes, posso contar o fato mais 10 vezes, a história é uma só. Como é que é para você reviver tudo isso que aconteceu? Péssimo, né? Péssimo, e lembrar que eu tenho uma esposa em casa que não entra mais em hotel, que tem diversas marcas no corpo, uma bala para o resto da vida, e que a gente veio aqui para esse hotel para trabalhar, enquanto o outro veio para matar. E a gente ainda assim tem que provar não sei o que, mas eu vou provar, não tem problema nenhum. É de revoltar isso, ter que provar a sua inocência depois de quase morrer. Né? O Brasil assim, a gente não vai conseguir mudar isso tão cedo. Quem me dera poder levantar uma bandeira após tudo isso acabar, mas eu estou vendo que parece que é perda de tempo. Tem um monte de gente na minha situação e graças a Deus numa pessoa pública e a gente pode explanar isso de uma outra forma. O que você diz sobre os preços? Você espera a resolução do caso para ter uma vida normal como você tinha antes ou não? Olha, quem me conhece sabe que eu não gosto de me expor, nem rede social eu tenho, na minha rede social eu tenho só para acompanhar as coisas do meu trabalho, nem foto eu tenho, nem nada, e minha vida realmente foi exposta, né? Graças a Deus, digo que 99,9% das pessoas ficaram do nosso lado, imprensa, e está tudo no inquérito policial, fidedigno, nada de diferente, nada. Eu vim aqui por uma estratégia da defesa, por pedido da defesa, porque até agora ninguém pediu. Então, para mim tá tranquilo, eu não posso falar porque a situação é péssima, né? Você tirar a vida de alguém é muito ruim, mas se eu tô aqui, é porque ele tá morto. Se ele estivesse aqui, eu estaria morto. Então eu lutei pela minha vida, tá bom, gente? É isso mesmo, é o que ele falou, né? Se ele estivesse aqui, eu estaria morto. Então, eu estava lutando pela minha vida mesmo, que é péssimo. É horrível tirar a vida de alguém, mas a situação era limite. E o Gustavo disse para a imprensa, vocês viram, achei isso também muito importante, que se ele tiver que repetir 10 vezes essa história, narrar essa tragédia, ele faz isso, porque a história é uma só, não tem como ele cair em contradição nenhuma. Então, pode chamar, ele está aí, ele vai fazer o que for preciso fazer para provar a inocência dele, para provar que ele agiu em legítima defesa, porque é o que ele falou, enquanto eu vim para trabalhar, o outro veio para matar, e foi exatamente o que acabou acontecendo, uma tragédia. Ele não matou, mas ele acabou morto, né? E a situação, infelizmente, levou a esse desfecho trágico. Felipe Campos. Pois é, eu não sei que lei é essa, né? Que Brasil é esse onde tudo é invertido, absolutamente tudo. Então, quer dizer, você sai em legítima defesa da sua própria vida e da vida de outras pessoas que estão, porque numa hora dessa, Ana Hickman, ele atirou, a esposa, ela podia ter morrido, todo né? mundo poderia ser finado. Nós poderíamos estar falando aqui, olha, e hoje está fazendo 1 ano que aconteceu o episódio do falecimento da apresentadora, Ele estava tão emocionado que ele estava com a respiração assim até truncada. E o Silvio falou, nossa, que você tem que estar com essa respiração ofegante? Ele falou emoção, Silvio, muita emoção de verdade. E ele acabou recebendo 6 ou 7 troféus, se eu não me engano, que estavam lá, eram 5 da internet e mais um troféu imprensa, será a conta inicial. Já me falaram que ele ganhou 7 troféus da internet, que eu não sei se os outros 2 já tinham sido entregues ou não, mas lá ontem, durante a gravação, tinha 6 troféus para ele receber, um imprensa e os outros da internet. E vocês estão vendo que a Larissa, essa bela telemoça do troféu imprensa, do Silvio, ela é que está segurando uma bandeja com todos esses troféus, que não são leves, gente, eles são maciços. Mas por quê? Porque o Jô, depois daquele acidente de moto, ele perdeu a força nos braços, ele tem os movimentos, mas ele não tem a força. Lembra, ele teve um acidente feio em Higienópolis, na proximidade
proximidade das proximidades da Praça Buenos Aires. Ele quebrou costela, ele quebrou os 2 braços, ele quebrou o ombro. Foi uma coisa doida, foi um acidente muito feio que ele teve. E ele pôde, depois, com fisioterapia, tudo, recuperar os movimentos, mas a força é outra história. Então, realmente, para não forçar a barra, ela segurou os troféus e levou depois os troféus até o camarim dele, que foi outro momento também muito aplaudido, porque é muito troféu, né? Ele merece, realmente estava tendo a oportunidade de finalmente ir buscá-los. Então, o encontro termina assim, carregado de emoção, de reconhecimento. O Jô falou para o Silvio que o Silvio é uma fera em matéria de intuição e que o Silvio dificilmente erra, né? Deixou isso muito claro. Também se abraçaram e aí o Jô foi embora. Muita emoção, um reencontro e uma promessa no ar, porque realmente não se comentava outra coisa nos bastidores, a não ser essa história de que ele vai para o SBT e que ele vai, o Jô, ter um programa depois do programa do Silvio Santos e para entregar para o Cabrini. Agora, essa emoção do Carlos Alberto, aliás, foi o Carlos Alberto, ontem era dia dos linguarudos, porque foi o Carlos Alberto, o Silvio entregou tudo da vida da Patrícia, e o Carlos, no auge da emoção, porque quando ele entrou, o momento dele também foi lindo, viu, gente? Vocês vão conferir aí no domingo. Quando ele entrou no palco, ele ainda estava muito emocionado, né, de ter visto o Jô, porque eles têm uma história juntas desde a época da Rede Record de televisão, passando pela Rede Globo, uma coisa de história mesmo, um com o outro. E aí, quando eles se viram, nossa, foi por emoção de ambos os lados. E quando o Carlos entrou, ele ainda estava emocionado. E aí o Silvio falou, nossa, mas o que você tem, não sei o quê? Não, porque eu vi o Jô lá fora. E aí todo mundo ficou sabendo, o pessoal já sabia que o Jô ia, né, que ele participaria e ia receber os troféus, mas não sabia que ele tinha chegado. Aí o Carlos acabou entregando no auge da emoção. Então ficou isso, como eu disse para vocês, muita emoção, reencontro, muita emoção e essa promessa no ar de que pode ser que ele vá mesmo para a SBT. E isso é o que a gente está torcendo de coração, porque a gente sabe que lá ele vai ter o tratamento VIP que ele merece. O Carlos Alberto, inclusive, deu umas declarações dizendo que ele não aceita, que ele é revoltado com o desrespeito com que o Jô foi tratado na Rede Globo de televisão, que isso representa um desrespeito com o artista idoso, na verdade, e todo mundo torcendo aí pelo Jô Soares, viu? Vamos ver aí, ele falou, Silvio, você é responsável pelo programa que mudou a minha vida, que ficou 28 anos no ar, quer dizer, ele está juntando aí os anos que ficou no SBT com os anos que ele ficou na Rede Globo de televisão, 28 anos no ar e que pode voltar, ou seja, ele já deu a deixa também do que pode vir aí a acontecer. Então, gente, vamos embora, vamos rezar, vamos torcer para que isso de fato aconteça, porque ontem eu estava até falando na hora que a gente estava conversando da visita do Jô, que é difícil para todos nós, telespectadores, dormirmos sem o beijo do gordo, mas esse beijo pode voltar aí nas madrugadas, tá certo? Bom, daqui a pouco a gente continua contando tudo, porque tem muita coisa ainda para ser contado, mas vamos ver o encontro dos dois, olha só. Querido, saudade, é um menino, envelhecemos juntos. Rejuvenescemos juntos. Que bom te ver, que bom. SBT, e daí ele foi direto para o estúdio, de verdade. Na saída também, olha, ele tirou selfie com a Eliana, com o Celso Portiolli, com o Carlos Alberto, com um mundo de artistas que estava lá e queriam muito ficar perto dele. Foi realmente, olha, ele com o Portiolli, a Eliana também tirou foto com ele, ó, ela, o Portiolli e o Jô conversando. Eles estavam lá todos para receber os troféus do ano passado. O Jô, 6, né? A Eliana do ano passado de melhor apresentadora e o Celso de melhor apresentador, que foi outro momento emocionante que já eu conto para vocês. Ele falou para o Silvio que ele já tinha perdido a esperança de um dia na vida dele ele receber um troféu e que ele queria ter esse troféu para mostrar para os filhos dele, né? E aí acabou acontecendo. Vamos para a nossa roda da fofoca e tem tanto assunto hoje que eu não sei nem se vai dar tempo. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, tudo Sônia bom, Abrão, querido? tudo bem? Tudo em paz. Boa tarde, e aí, Felipe, Sônia, tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Viu? Amei a combinação dos brincos com o anel, tá incrível, hein? Você não tá comendo, Sônia Abrão? Dizer que tá magrinha. Magrinha, gente, vocês estão brincando, sem dizer né? que muito elegante, ela viu? foi irresistível também, com as fotos que eu vi. Jura? Gostei Nossa, muito gente, do vocês estão modelo. muito Tá magrinha, bonzinhos não, comigo. não vai te Não, falar. eu gostei
magrinha. Eu sou falsa magra, engana, dependendo da roupa, é verdade. Ah, mas não começa. Não começa. Eu adorei olha essa foto. Olha, essa foto foi quando ele entrar no camarim, né, todo ano assim, ele vai primeiro no camarim conversar com todos os jurados, depois ele vai e aquece a plateia, e aí é que a gente começa a gravação. Eu e a Márcia Piovesan, a gente fez essa selfie rápida com ele aí, nem é selfie, né, porque não foi a gente que tirou. Eu não lembro quem foi que tirou pra gente. Selfie. Tem o Feltrin, tava fazendo tudo, ele fez ótimas fotos também. Aí, né? Aí não, aí é no camarim que ficam os jurados mesmo, né? Aí ele sai do camarim dele, passa no nosso camarim. Lá, tem de tudo, é uma delícia. Aliás, tinha uma mesa de docinhos, gente, que era pura tentação, assim, uma coisa. Sônia, você devia ter tirado fazer o programa com esse look, né? Qualquer dia. Eu amei, eu achei lindo. Lindo. Que bom, muito obrigada. Eu gosto da cor, né? A cor impossível ninguém perceber que você existe. Estava muito elegante. Muito legal, muito obrigada, gente. Bom, o que vocês souberam da premiação? Então, muita gente comentando sobre... Até então ninguém sabia quem ia participar, quais jurados seriam convidados para o programa desse ano, até porque alguns já estão lá no SBT. E aí chamou a atenção da imprensa e também das redes sociais o convite que fizeram para o Hugo Gloss, que é um blogueiro, né? Sim. Que é um queridinho dos famosos, sentou? Ele é. E todo mundo questionando, porque assim, ele não representa nenhum veículo, né? Não, o blog dele. Né? Ele tem o blog do Hugo Gloss, porque geralmente eles chamam alguém que representa algum veículo, a Folha, o Estado, a Caras, alguma emissora. E aí as pessoas falaram que ficou legal justamente essa jogada, que parece que foram as filhas do Silvio que sugeriram que ele fosse do Troféu Imprensa, para ele dar essa visão da internet. Achei importante a presença dele lá, a presença do Eli Correia representando o rádio também. Legal. Né, naquelas categorias de música, cantora, essa coisa toda, tinha alguém para lá de experiente, especializado para dar o voto. Acho isso muito legal. E assim, o Hugo, ele deixou o Silvio espantado, porque o Silvio não sabia, né, o que ele significa em termos de audiência de rede social, vamos dizer assim, porque ele tem quase 10 milhões de seguidores ou mais. E de todos nós, quando éramos chamados ao palco, a plateia, né, claro que aplaude, chama o nome, é cheia de carinho para dar. Mas quando ele entrou, gente, não teve ninguém mais aplaudido do que ele. Foi uma coisa, foi uma consagração, assim. E você ficou, quem é esse? Para tudo isso. E aí que depois, ele conversou, claro, com o Hugo, foi muito legal. E depois a própria Patrícia, quando foi receber o troféu dela, ela recebeu das mãos do Hugo Gloss. Quando ela viu que era ele, nossa, ela ficou emocionadíssima, porque ela falou, pai, nossa, meu Silvio, que insistiu para que ela tivesse mais um bebê. E uma vez ele chegou para ela e falou, Eliana, olha, o trabalho passa, a família fica, então tenha mais um filho. E aí, quando se concretizou essa história, quando ela engravidou, aí ela ligou para ele para dar a notícia, e claro que ele ficou muito feliz, e onde ele estava conferindo de perto a barriguinha de 4 meses, quase já para 5, da apresentadora Eliana, que ontem foi receber lá o seu troféu de melhor apresentadora de 2016, tá certo? Bom, o outro grande momento, e já já a gente vai contar aqui, é o reencontro do Jô Soares. Gente, foi uma emoção danada, foi uma coisa que começou emocionante lá fora, porque o primeiro a encontrar o Jô foi o Carlos Alberto de Nóbrega. Você viu que todos os sites, todos os blogs, todos os jornais deram a foto do reencontro. A gente tem o videozinho também, porque os dois choraram. Aliás, o Jô estava muito emocionado, de verdade, porque ele não estava esperando tamanho calor, tamanha receptividade, ver tanta gente feliz de poder ir lá abraçá-lo, tirar foto com ele, sabe? Ficar com ele um pouquinho, tentar bater papo, foi muito legal. E o Jô, frente a frente com Danilo Gentili, o grande rival dele nas madrugadas, lembra dessa história? Foi a primeira vez que eles se viram, né? Eles ficaram frente a frente e teve um momento em que o Jô pediu 5 minutos para o Danilo Gentili. Falou, você tem 5 minutos para a gente conversar a sós? Isso no meio de uma multidão, uma muvuca danada, todo mundo aí
querendo falar com o Jô Soares, querendo ficar perto dele, apertar a mão, cumprimentar, desejar boa sorte, aquela loucura toda. E aí ele saiu com o Danilo e eles conversaram num canto, aí depois posaram juntos para foto, eles foram filmados juntos também. Foi um momento muito importante. E houve até uma brincadeira que o Danilo, quando ele foi receber o troféu de melhor talk show, essa coisa toda, ele junto da equipe, todo mundo vestido de troféu imprensa, o Silvio adorou aquilo, né? Olha aí essa foto. Olha, gente, quando eles entraram no palco, foi uma coisa muito engraçada. Impossível todo mundo não cair na gargalhada, né? Aí o Danilo até falou assim, ô Silvio, não traz o Jô não, porque o Jô já tinha chegado lá, ainda não tinha entrado no palco. Porque se você traz ele, eu vou perder meu emprego, eu vou ter que ir embora. E depois, quando o Jô entrou, deu a entrevista, conversaram tudo que a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho, na hora da despedida, ele falou assim, olha Danilo, obrigada, viu, por você estar esquentando o meu lugar até que eu volte. Então foi uma coisa que todo mundo começou a comentar. E depois dessa brincadeira, tanto de um quanto de outro, aí que o Jô pediu 5 minutos para falar com ele. Na verdade, eles conversaram lá a sós. Parece que o Jô cobriu, né, como eles conversaram bem, de uma maneira particular, o que pouca gente pôde ouvir foi, primeiro, os elogios que o Jô fez para o Danilo Gentili, para o desempenho dele, para o talento dele, para a capacidade de improviso que ele tem, de fazer um stand-up no palco. Foi uma coisa bem legal, de muita gentileza do Jô com o Danilo Gentili, que estava tremendo na base. Ele estava todo perdido de estar na presença do Jô Soares, falar lá no palco, né? Dar umas gozadas no Jô quando ele ganhava, e ganhou muitas vezes nessa reta final. Essa coisa é fácil. Agora, ficar frente a frente com o ídolo, aí realmente é uma coisa que emociona, que dá uma balançada. Ele não sabia o que o Jô ia querer com ele, então ele ficou assim meio inseguro, mas é claro que atendeu o pedido, né? E aí tudo acabou rolando na boa. Foram momentos muito importantes mesmo. Olha aqui, gente, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, não é nada confirmado oficialmente, mas é o que ontem já estava nas rádios corredores do SBT, é o seguinte, que o Jô, e já a gente vai contar tudo como foi a história lá com o Silvio, ele deve voltar mesmo para o SBT. Isso não é só uma questão de torcida, isso é uma possibilidade real e pode ser, não é, ou para o fim do contrato do Jô, que seria só até metade, parece, do ano de 2018, e aí ele poderia voltar, ou se não, no final de 2018 acaba o acordo e aí ele estaria livre e voltaria para o SBT. Seria o talk show do Jô? Com toda certeza, né? Com toda certeza, mas para as noites de domingo, depois do programa Silvio Santos, entregando o horário para o Roberto Cabrini. Então, o que existe de embrionário nessa história, de conversado, mas nada concretizado, é esse o projeto, um programa semanal que o Silvio Santos entrega horário para ele, imagina como entrega bem, porque normalmente é do Jogo dos Pontinhos que encerra o programa e o Jogo dos Pontinhos joga a audiência lá em cima mesmo, não é? Entrega para o Jô e o Jô entrega para o Roberto Cabrini, para o Conexão Repórter. Então, em princípio, é isso, tá? O que vai rolar daí para frente, a gente só vai saber no decorrer desse primeiro semestre, talvez já, porque realmente esse assunto foi muito falado e o clima entre os dois era uma coisa que não deixa dúvidas do tamanho da amizade. É aquela coisa, você não precisa estar junto para você ter um sentimento de amizade fortíssimo por outra pessoa e que num momento ou num outro da sua vida isso vem à tona e reaproxima novamente, porque o sentimento está lá dentro, o sentimento existe. Então teve um momento, primeiro, o Jô, ele entrou no estúdio aplaudido de pé por todos nós jurados, pelo auditório, pelo pessoal que estava no palco, pelo próprio Silvio, ele foi super aplaudido, todo mundo muito feliz de poder ver o Jô num estúdio de televisão de novo para todo o Brasil, né? Então ele pegou, o que ele fez? Ele fez uma reverência para o Silvio, ele se curvou para o Silvio Santos, né? Cumprimentando de uma maneira muito especial. Olha aí uma foto dos dois, essa foto aí foi eu que tirei, viu? Tá no Instagram, mas fui eu, essa daí também fui eu que tirei. Lá com o celular da bancada você ficava tirando algumas fotos. Então, esse momento era da entrevista e o Jô já começou se lembrando, recordando, fazendo questão de mostrar para o Silvio que ele lembrava ponto a ponto do dia em que ele foi contratado pelo Silvio Santos para fazer
O Jô Soares 11h30, e a partir daí a conversa foi rolando. Aí o Silvio queria saber se ele ia ficar ou não na Globo, e aí ele queria saber quanto o Faustão ganhava. Ele foi fazer uma bagunça nos assuntos que era muito doido, ficou ficando muito divertido o papo, né? E aí o Silvio falou que, olha, se a Globo pagar para ele Silvio Santos, porque agora, como ele deu a TV para as filhas, ele vai ser só animador e apresentador, não vai ser mais nada. Mas ele quer o salário do Faustão. Se a Globo der para ele 6 milhões de reais por mês, que é o que ele diz que o Faustão ganha, ele vai para a Rede Globo de televisão aos domingos. E aí ele traz o Faustão para ficar no lugar dele no SBT, entendeu? Ele faria essa troca, na verdade. E aí eles ficaram falando, o Jô ficou falando que lembra não só do dia da contratação, mas principalmente no dia da despedida. É uma coisa que ele não esquece, porque o Silvio o chamou para se despedir num programa, e quando ele chegou lá, o programa era todo em homenagem a ele. E ele lembra que no momento em que ele estava indo embora, o Silvio falou para ele, olha, você pode voltar quando você quiser. Se não der certo na Globo, você pode voltar quando você quiser, porque as portas aqui sempre estarão abertas para você. E é o que ele está vendo, né? Ele está sentindo, já deve até ter conversado nesse sentido, que é o que está acontecendo agora. Então ele falou, Silvio, olha, eu vou dizer, você é um dos amigos reais que eu tenho na minha vida, porque a vida, às vezes, afasta as pessoas, né? A vida às vezes leva cada um para um canto, mas ela nunca afasta as verdadeiras amizades, e foi um momento que deu assim uma chacoalhada emocional no Silvio também. Ele disse que ele está num ano sabático, ou seja, aquele ano que a gente tira, né, para fazer um balanço, para analisar nossa vida, para tomar decisões, para decidir novos rumos. E aí o Silvio falou para ele, mas ano sabático é o quê? É o ano que você vai comer a rainha de Sabá, entendeu? E aí já foi aquela gargalhada danada realmente. Enfim, foi uma conversa muito emocionante. O Jô disse que está escrevendo a autobiografia não autorizada dos outros, ou seja, ele está escrevendo a própria vida dele, mas ele vai contar a vida de um monte de amigo que participou de toda essa trajetória dele até esse momento. Então, por isso que ele fala que é a autobiografia não autorizada dos outros também, porque ele vai incluir todos esses amigos com ele, viu? E olha, a gente poderia estar dando essa notícia, né? Então, na verdade, o que acontece? Eu acredito muito que essas inversões de valores, porque ficou muito claro que ele entrou no quarto e que ele iria matar todos ali dentro. Não existe o nosso especialista em segurança, que na época também participava muito do programa aqui, o Lordello, ele deixou isso muito claro. Ele comentou, ele falou que ele entrou para matar. Ele iria acabar com a vida da Ana Hickman, do Gustavo, da esposa dele, que é assessora, e que todo mundo que estivesse dentro do quarto. Agora, o Gustavo foi lá e resolveu em legítima defesa. Obviamente, aí é o mundo, aí eu acho que nessa hora, vira o mundo cão. Ou é a minha vida ou é a sua. Sabe? Eu acho que você vai lutar pela sua vida. E só eles ali no quarto sabiam o que verdadeiramente eles estavam vivendo. Então ele foi lá e realmente, infelizmente, teve um óbito nessa história, e foi o rapaz que foi o tal do sequestrador, do possível sequestrador, que entrou ali para fazer toda essa história. Agora, eu acho completamente desnecessário você ter que reviver essa história, você ter que provar uma questão que ficou... tomou uma totalidade grande e uma abrangência nacional, né, senhor Lembrando? Claro, e claro. todo mundo hoje, ficou né? muito comovido com a história, e todo mundo soube o que verdadeiramente aconteceu. Agora parece que é você ficar chovendo no molhado. Você matou, você é culpado. Você matou, você é culpado. Opa, espera, é a minha vida ou é a sua? Né? O que nós estamos fazendo aqui? Como ele disse, eu vim a trabalho, ele veio para matar. Ele veio para azucrinar a vida de quem veio trabalhar. Foi isso que ele quis. E, infelizmente, ele tomou um tiro e faleceu. Ou é a vida do Gustavo, ou é a vida daqueles que estavam no quarto. Exatamente. É o que ele diz. Lutei pela minha vida. E eu acho isso tão claro, né? É uma situação trágica, mas é muito clara também o que o levou a atirar, né, Vlad? Lutou pela vida dele, pela vida da família e das pessoas que ele gosta. Sim, porque só se atracando com o perseguidor é que elas puderam fugir do quarto, e que ele conseguiu mobilizá-lo. Ele pagou o preço de perder a vida ali, de se arriscar a perder a vida para salvar delas. E que essa reconstituição aí, essa volta dele ao hotel, reviver tudo aquilo, está quase completando um ano, que isso tudo, todo esse esforço aí, passar por todo esse trauma de novo, que sirva para que as autoridades analisem este processo
arquivem, dê como encerrado e o isente de qualquer tipo de culpa. Definitivamente. Ele não tem culpa nenhuma, quem invadiu o hotel foi o menino. Vamos levar em consideração que a esposa do Gustavo, que também é assessora da própria Ana Hickman, ficou entre a vida e a morte no hospital. Porque ela foi alvejada, ela tomou um tiro. O tiro acho que perfurou o intestino, alguma coisa do gênero, não me lembro muito bem. E parece, foi da perna agora só para adicionar, que ela teria dito no depoimento que o assassino, quer dizer, não teve tempo de ser assassino, ele falou em roleta russa, que ele faria com cada um deles. Você já imaginou isso dentro do quarto de hotel? Deus me livre, eu não sabia dessa informação. Tá hoje Deus no me site. livre, você já pensou? Olha, eu vou colocar, eu tô com uma arma aqui, que a minha arma tá munida de, se vocês não brincarem, eu mato vocês, entendeu? Então vamos fazer uma roleta russa, eu vou girar, para quem virar, vai eliminando, né? Pode sair, ai, acertou você. Por favor, né? Então. Que pressão psicológica, que horas, que minutos de pavor que essa gente teve. Eles estiveram extremamente ligados com a morte ali na cara deles, assim. Eles estavam lá completamente vulneráveis, à mercê de um cara que a gente sabe que não deveria ter as suas faculdades mentais completamente no lugar, entrou, burlou todo o sistema, arquitetou, subiu, fez o que fez, e tudo isso não é crime? É crime, então, você lutar pela sua própria vida? É crime você querer proteger os outros? É crime, aí a mulher dele quase morre também, Ana Hickman teve uma graça de Deus ali, que se jogou no chão na hora que ouviu o tiro, e o tiro acabou pegando na cunhada. Agora, que história é essa? Tá tudo errado, tá tudo errado. E continua errado, porque o advogado diz justamente isso. Após o ocorrido, a segurança continua a mesma coisa. Ou seja, daqui a pouco pode acontecer e o negócio se inverter. E aí quem é que vai se livrar dessa? Ele estava esperando que o promotor, né, que acabou colocando o Gustavo nessa situação, fosse acompanhar a reconstituição, mas ele não apareceu. Não seria obrigado, mas eles esperavam que assim fosse. Gente, olha só para essa mesa, dá uma olhadinha aqui para a mesa da Cacau Show, olha só que maravilha aqui. Já a gente vai falar sobre tudo isso aqui para vocês, né? Bom, hein? Eles não mostraram, bom, né? Eles não mostram, o pessoal fica imaginando só, é verdade. Bom, a gente fechou esse assunto aí, tem coisas chegando ainda do José Maier, né? Mas antes disso, falar da notícia do site Ego, que táxi com Henrique e Juliano rodou na pista enquanto a dupla ia para um show. Eles não sofreram nada grave, mas o Henrique estava com um pouco de dor no corpo, que o corpo, né, bate dentro do carro, vai para um lado, vai para o outro, aí acaba provocando os hematomas. Eles passaram um grande susto ontem à noite, o táxi que levava a dupla para o show aqui em São Paulo rodou na estrada enquanto os sertanejos seguiam de Jundiaí para a capital paulista. Eles não conseguiram, de acordo com a assessoria, eles não conseguiram pousar aqui em São Paulo por causa da forte chuva. Olha, gente, mas foi uma chuva absurda. Ontem foi o dia do mês de abril que mais choveu em 23 anos em São Paulo. Então vocês imaginam, para o Tietê transbordar, paralisar. Nossa, mas muito. Você estava onde? Em Paris? Não, estava em Brasília. Estava em Paris. Eu fui para Brasília ontem, voltei ontem mesmo, mas eu voltei à noite. Lá não está chovendo, né? Nossa, mas teve um que choveu muito mesmo. De manhã o Zuca falou que ontem choveu o referente a um mês. O esperado para um mês de abril. Né? Exatamente. O que seria toda a chuva de abril foi em um dia, na verdade. Bom, mas enfim, mesmo assim eles fizeram o show aqui em São Paulo, não é, no Villa Country, que foi um sucesso total. A dupla tá super bem, de verdade. Mas cuidado, gente, estrada, mesmo ruas normais, avenidas, com essa chuva, todo cuidado é pouco para derrapar, rodopiar, capotar, escorregar, né? Escorregar, tudo. É fácil, viu? Aqui, olha, a Contigo trouxe na capa a história da campanha que detonou aí a história do Zé Maier, né? Do assédio do Zé Maier. Olha aqui, todo mundo, todas as pessoas, as mulheres da Rede Globo com a camiseta. Mexeu com uma, mexeu com todas. Violência admitida pelo ator contra a figurinista Sutonani, 28 anos, desencadeia série de protestos globais e mobiliza a sociedade brasileira. Galã das novelas, ele é afastado da TV e pede desculpas, tá? Aqui dentro tem a reportagem, é a nova
edição aqui da Contigo, não é? Que já está aí, que você pode encontrar. Olha aqui, ó. Elas dizem não ao assédio, tá? Tá aqui, ó. Acusação de crime sexual da figurinista Sultonani contra Zé Maier leva a questão a um nível nacional. Celebridades vestem a camisa do movimento e lutam pelas mulheres de todo o país. Muito legal esse registro, muito legal. Quando você pensava, em algum tempo atrás, isso virar capa de revista, né? De jeito nenhum, não pensava mesmo. E olha aqui, teve a história de que o Otaviano Costa tinha sido afastado do video show porque ele contou, ele viu uma cena lá da porcaria do reality e acabou dando risada e era uma cena machista, mas e ele foi afastado. Eu particularmente tinha achado uma coisa exagerada porque ele se tocou e se desculpou no ato. Não foi uma coisa que ele reafirmasse ou continuasse rindo. É aquele negócio, né? As coisas estão dentro de você cristalizadas de uma tal maneira que você aposta também que ele se tocou e rapidinho porque já tinha toda essa questão no ar. Senão ia passar batido até para ele mesmo, de tão enraizadas que são essas coisas mais preconceituosas e que fazem parte da sociedade, infelizmente. Então, hoje, acho que o pessoal se tocou que era demais mesmo, ele já ia voltar para o programa. Voltou? Já voltou, então acho que tá